Bem-vindos a mais um Reino Cast e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Max, do Escalando com o Max. Gente, vou deixar que ele se apresente aqui um pouquinho melhor para vocês, para a gente ter um bate-papo incrível essa tarde aqui. Tudo bem, Max? Tudo ótimo, pastor. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, um privilégio estar aqui, né, no Reino Cast. Então, estou muito feliz pela amizade, né? Você já me levou em locais extraordinários aqui em Balneário e fui muito bem recebido e acredito que esse nosso bate-papo vai contribuir muito com você que está aqui assistindo e que quer, de fato, escalar, quer prosperar no digital e quer entender um pouco mais essa dinâmica, né? E a minha visão sobre negócios online. Max, fala um pouquinho mais sobre a sua biografia aí para o pessoal te conhecer melhor. Bom, vamos lá. Como é que eu começo? Para quem já entende um pouco de marketing e tal, eu posso dizer que eu gosto tanto desse mercado que o nome do meu cachorro é Upsell. Então, assim... Como é que é? Eu gosto tanto do mercado digital que o nome do meu cachorro é Upsell, né? Upsell é uma estratégia de vendas, que é uma oferta para quem acabou de comprar, né? O meu cachorro chama Luigi Berkoff, que é o nome de um teólogo. Um teólogo? É. Mas eu achei que eu fiz alguma coisa errada, porque o cachorro parece que está endemoniado 24 horas por dia. Eu acho que eu sinto a mesma coisa que Upsell, é uma estratégia que só dá lucro, né? Quando você acabou de comprar algo, você lucra novamente. E o Upsell, logo no começo ali, ele só dava prejuízo, né? Comia carregador de iPhone e tudo mais, mas... eu acho que a gente escolheu o nome errado, viu, pastor? Acho que da próxima vez ele tem que colocar o nome dos cachorrinhos de algo diferente do que a gente ama. Não, mas vamos lá. Eu me chamo Maxwell Vinícius, eu sou arquiteto de ecossistema de produtos. Hoje eu tenho um grupo empresarial chamado Grupo Escala Previsível, no qual tem várias empresas, uma delas que é a que eu estou mais à frente, que é a Scale com Max, que é uma empresa de mentoria e consultoria empresarial, focada no mercado de infoprodutores, né, para pessoas que têm cursos online, que têm produto digital e quer escalar com lucro, liberdade e previsibilidade. Eu costumo dizer, pastor, que... Lucro, liberdade e previsibilidade. Isso, lucro, liberdade e previsibilidade. Porque eu costumo dizer que os negócios digitais, nós criamos os negócios para que esse negócio sirva ao nosso estilo de vida. Não para você se transformar num escravo do negócio. Porque quando alguém começa a empreender na internet, eu não sei você, mas eu lá atrás... eu queria algo que me proporcionasse uma vida extraordinária, né? Que eu pudesse viver o extraordinário como a própria Reino fala tanto. E dentro dessa concepção, as pessoas acabam entrando num fluxo de trabalho tão grande que acabam muitas vezes se transformando em escravos do negócio e esse viver o extraordinário que lá atrás era um sonho, através do digital, acaba se transformando num pesadelo. E, infelizmente, muitas pessoas do mercado estão tendo burnout, estão sofrendo assim, uma pressão desnecessária. E quando você tem processos claros, quando você consegue construir um negócio digital inteligente, estratégico, você consegue construir um planejamento capaz de te dar liberdade. Então, assim, eu venho muito dessa premissa, sabe? Coisa linda, coisa boa. E diz-me uma coisa, como nasceu isso na sua vida? Boa pergunta. Eu estou no mercado há mais de 8 anos, né? E lá atrás, quando eu pensei a primeira vez em como ter um negócio digital, eu não tinha nem noção de negócio digital, né? Então, sendo extremamente transparente, eu pesquisei no Google. Mas o que chamou a sua atenção para o digital? Onde você viu o digital funcionando? Perfeito. Como que você se atentou para esse mundo digital? Então, naquela época, ninguém fazia isso, né? 8 anos atrás, digamos que era mato o digital. E eu fazia ciência da computação, estava no 7º semestre, estava quase me formando, só que eu era extremamente infeliz. Porque eu estudava até de madrugada e eu não era bom com números, então eu tirava nota baixa na faculdade. E eu olhava para o meu professor, assim, da computação e olhava assim, caramba, o máximo que eu consigo chegar é nesse cara. Será que não existe uma coisa diferente que não seja estudar, se formar, fazer um doutorado e depois dar aula na faculdade? E aí eu comecei a entrar numa linha que eu não conhecia nenhum empreendedor, eu não tinha conceito de empreendedorismo, sabe? E eu comecei a entrar em questionamentos internos de que será que só existe isso? Foi aí que eu li, o primeiro livro de empreendedorismo que eu li foi o Pai Rico, Pai Pobre, né? Aí quando eu li esse livro, deu um estralo, porque o autor do livro concordava comigo. Então era a primeira pessoa, que mesmo eu não conhecendo, concordava com a minha visão de
existe uma forma de construir algo que você não precisa estar tão preso, que você não precisa estar tão amarrado a esse algo, e que com isso você conquiste liberdade, conquiste um estilo de vida diferenciado, e foi isso que brilhou meu olho naquela época. Aí eu pesquisei no Google como ganhar dinheiro na internet, né? Sendo bem sincero, foi isso que eu coloquei lá. Entrei em um monte de furada, um monte de coisa que não dava certo, perdi meu tempo, perdi dinheiro também durante algum tempo, até eu descobrir o mercado de infoprodutos, até eu descobrir o mercado de curso online, que foi quando eu aprendi tráfego pago, aprendi a investir em anúncios, e investi R$5 no Facebook Ads, lá atrás, quando ninguém nem investia. Eu investi R$5 e fiz uma venda de um produto que a comissão era 80. Uau! Na hora que eu investi 5 e voltou 80, minha cabeça de empreendedor, vou ficar rico. Eu estou trocando R$5 por 80. Então, isso aqui é um negócio, isso aqui é algo que eu consigo construir, que eu consigo lucrar e que dá muito mais dinheiro do que o que eu estava fazendo naquela época. Eu era bolsista da faculdade, eu ganhava R$400 por mês, o dinheiro só dava para sobreviver e mal. Na época eu lembro que tinha um almoço e o gostosinho, né? O gostosinho era um almoço reduzido com menos proteína. E eu tinha que comer o gostosinho, porque não tinha jeito, né? Eu não nasci em berço de ouro, né? Eu venho de uma família que, aos poucos, ela foi crescendo e prosperando. Eu pegava 9 ônibus por dia. Então, assim, naquela época, para você ter uma noção, eu gravava os vídeos para tentar empreender no digital com Moto G2, emprestado da minha mãe, um tripé com cabo de vassoura, que eu aprendi a fazer no YouTube, e uma iluminação lá, uma gambiarra, né? E eu também não era muito bonito naquela época. Se você ver uma foto minha naquela época, você vai dizer assim, meu Deus, como é que esse menino conseguiu vender as coisas naquela época? Então, assim, de forma bem resumida, era um sonho de ganhar dinheiro na internet, que depois eu descobri que, na verdade, eu precisava me tornar especialista em marketing digital. E aí eu entrei nesse universo a ponto de me transformar numa das maiores referências do país em tráfego pago, que é compra de anúncios. Há 6 anos atrás eu já tinha investido só em tráfego pago mais de R$10 milhões. Então eu já era um dos maiores experts disso. Comecei a ensinar as pessoas a fazer tráfego pago e fui crescendo. Você veio antes do Sobral? Sim, sim. Quando eu comecei a ensinar tráfego pago, basicamente tinha o Érico Rocha ali falando de tráfego, tinha alguns outros players ali, mas dá para contar no dedo, sabe? O Érico Rocha foi o primeiro? Assim, ele foi um dos primeiros, né? Ele trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil, né? Então, se ele estiver assistindo esse podcast, inclusive, muito obrigado, porque sem ele, né, sem tudo isso que ele trouxe, esse know-how e a competência dele, a gente não estaria do tamanho que a gente está, né? Ele praticamente criou o mercado e é um player muito competente para isso. Tiveram outras pessoas, assim, que rabiscavam ali o digital antes dele, né? Tinha o Conrado Adolfo ali, tinha a Anatex, que já mexia também, mas quem explodiu, digamos assim, a linha de infoprodutos foi a fórmula de lançamento, indiscutivelmente, e é uma estratégia extraordinária. Né? Tem um cara que eu tenho vontade de conhecer pessoalmente, é o Conrado. Conrado é um cara extraordinário. Quem falou muito dele para mim uma vez também foi gente, teve aqui dando treinamento com a gente, depois do Covid a minha mente ficou assim. Rafael, o sobrenome dele tá fugindo aqui da minha mente. Mas o Rafael é o que trabalha com o Paulo Vieira. Rafael Galdino? Galdino, pô. O Rafael é grande amigo meu. Aí. O Galdino, eu fui funcionário dele. Ele veio aqui, ele ficou 3 dias com a gente aqui. Sim. Dando treinamento pra galera da nossa igreja. Que massa. Pra toda a equipe da igreja. Lembra, Thalita? Cara extraordinário, Galdino. Extraordinário. E ele falou muito do Conrado. Qual que é o nome? Do Érico? Não, do Conrado. Do Conrado Adolfo. Conrado Adolfo. Uhum. Ele falou muito. Aí eu fui assistir os vídeos. E, rapaz, fiquei com muita vontade de conhecer esse cara pessoalmente. Eu assisti até um vídeo que ele falou que ele quebrou. Sim. Como eu também vivi essa experiência, então me identifiquei rápido com ele. E aí, é uma pessoa que na hora que eu tiver um tempinho, eu quero ir participar de alguma imersão dele, alguma coisa assim. Ele tá numa linha do 8Ps agora, né? Tá com várias imersões. O Conrado é um player que eu admiro muito. Aprendi muito com ele lá atrás. Estudei bastante. Ele é uma bíblia, né? Do marketing digital. Ele tem um livro de 900 páginas, né? O 8Ps do marketing digital, o Conrado. Então, digamos que é mais um dinossauro aí desse mercado. Rafael Galdino, você até me perdoe de ter esquecido seu nome. Depois da Covid, eu fiquei assim. Eu esqueço o nome. Todo dia eu tava chamando
o cachorro lá de casa pelo nome do meu filho. Nossa. E chamando meu filho pelo nome do cachorro. Fiquei assim, gente. Se você pensar que eu tinha praticamente decorado todo o livro do Gênesis, do capítulo 1 ao 50, e hoje eu começo a recitar, que eu por hobby assim, fico recitando os textos da Bíblia, né? Aí, às vezes, eu travo numa palavra e pronto, dá um branco, some o resto. E eu recitava todos os capítulos do Gênesis, eu recitava o Gênesis inteiro. Falando nisso, pastor, como é que você consegue? Assim, você acredita que é um dom que Deus te deu? É dom, eu nunca fiz curso de memorização, nada dessas coisas. Eu acho que é um dom mesmo. Fantástico. Nunca fiz nenhum curso para nada. Apesar que eu tenho um amigo, Cornélio Augusto, que ele sim dá curso de memorização e ele tem memorizado quase a Bíblia toda. Ele memorizou, se eu não me engano, 70%, 80% da Escritura. Quando eu assisti a sua pregação, eu vi ali um conhecimento muito atípico assim, e muito profundo da Bíblia. Você entrou com um viés que, na minha visão, na hora que você estava passando ali, poucas pessoas conseguiam entender o nível de profundidade. Então, parabéns. Assim, você consegue ver o que outras pessoas não conseguem ver nas entrelinhas ali da Bíblia. Glória a Deus por isso e obrigado, Jesus, por esse dom. Mas a verdade é que eu quero pedir perdão, então, para o Rafael Galdino, que é um querido, veio aqui, treinou nossa galera, não nos cobrou nada, sabe? Um coração, um carinho, Nós demos uma oferta para ele, é óbvio que isso é um princípio que nós praticamos, acreditamos e praticamos, mas, cara, foi incrível, nada, dinheiro nenhum no mundo paga todo esse aprendizado. Ele falou sobre escalar a montanha, entendeu? E aí ele foi fazendo essa escalada na montanha, cada etapa da escalada, uma analogia para algo que você deve desenvolver aí no marketing digital. Foi muito incrível a participação do Rafael Galdino com a gente. E ele que falou do Conrado Adolfo. Pra gente aqui, eu fiquei curioso e entrei para ver e vi bem esse vídeo que ele estava testemunhando que quebrou. Então você é mais antigo que o Sobral também é um dos mais conhecidos aí. Sim. Do tráfego, né? Eu acho que ele ficou muito conhecido por causa do irmão dele, né? O Sobral, ele é um player que sabe fazer tráfego para lançamento como ninguém, né? Então ele tem esse know-how e os lançamentos do Mário Vergara, né, tiveram um impacto eles astronômico. São irmãos, não é isso? Sim, eles são irmãos, tiveram um impacto astronômico no mercado, né? E como o tráfego hoje, indiscutivelmente, aconteceu de novo outro Mário Vergara ou não? Não sei te responder, sendo bem honesto, pastor. Nessa linha, sim, eu saí um pouco do tráfego pago e comecei a focar mais no jogo de empresário e também focar em fazer os meus clientes de mentoria individual e consultoria ter resultado. Então, confesso que eu parei de olhar um pouco nas entrelinhas do mercado, sabe? Mas eu acho que não, porque nunca mais apareceu no meus feed nenhum chato igual o Mário Vergara. O nome disso é remarketing tráfego, o nome disso. O Mário Vergara e o Érico Rocha, pelo amor de Deus, irmão. Até a hora que você não queria ver, eles apareciam. Entendeu? Eles eram incríveis, assim, tipo... Eu acho que foi impossível alguém no Brasil que lidava com as redes sociais não ter visto esses dois. Sim, total. Eu acho que eles foram dois fenômenos, assim, né? Tipo... E não sei se o tráfego pago, Max, é uma impressão minha ou ele não tem mais o mesmo poder de antes? Esses 5 que você trocou por 80 hoje é do mesmo jeito? Boa pergunta extraordinária, inclusive. Na verdade, o que está acontecendo com o mercado, né? Principalmente depois da pandemia, grandes empresas entraram no jogo, né? Elas perceberam que o digital, elas já sabiam, mas elas começaram a entrar com mais força. E quando entra uma empresa muito grande, com uma injeção de caixa muito grande, acaba que o leilão nas plataformas de tráfego ele fica mais caro. E quando o leilão fica mais caro, quem é que prospera? Quem é profissional. As plataformas de tráfego fazem leilão de lotes eu vou dar um exemplo de como é que funciona na prática, tá? Certo. É mais ou menos assim, você quer mostrar um anúncio da Reino, tá? Ok. E aí você levanta a mão, ei, Facebook, Instagram, Google, quero mostrar um anúncio da Reino. Aí o Facebook, você quer mostrar se está disposto a pagar quanto pelo clique? Aí você diz assim, eu estou disposto a pagar R$2. Só que aí a Coca-Cola levanta a mão e diz assim, eu estou disposto a pagar 5. Aí o Facebook vai ponderar, eu vou deixar a Coca-Cola mostrar ou pastor? Só que tem um detalhe, quem dos dois é mais criativo? Quem dos dois o anúncio está mais quebrando o padrão? Quem dos dois está se comunicando melhor a ponto de viralizar? Porque o Facebook ele quer que as pessoas continuem lá dentro. Não é nem mais Facebook, é Meta agora, né? Então o Meta ele quer que as pessoas continuem dentro da rede social e se o pastor tem uma comunicação mais viral, que gruda mais, que tem um anúncio que não tem tanta cara de anúncio, ele ganha da Coca-Cola. Mesmo a Coca-Cola dizendo que quer pagar 5.
e o pastor falando que ia pagar 2. Então acontece que várias Será pessoas que isso acontece mesmo? várias Max? pessoas levantam a mão e aí acontece um leilão, o algoritmo faz Você a acha conta. que a criatividade aí vence o dinheiro? Vence. A prova são os memes que estão viralizando hoje, né? A gente tem várias Tipo luva de pedreiro? Tipo luva de pedreiro, criatividade pura. Uma ancoragem ali que ele não investiu rios de dinheiro em tráfego para ter a viralização que ele teve, né? Mas ele conseguiu. Então, sim, a criatividade e a conexão das pessoas com aquele conteúdo vence todo o resto do algoritmo e o que for. A sensação que eu tenho é que meio essas plataformas aí, eu não sei se eu tenho essa sensação com todas não, tá? Mas me parece que o Instagram meio que boicota a gente. Isso é uma realidade ou não? Ó, a Siri tá ouvindo aí? Porque a gente fala... Depois vai travar seus anúncios porque tudo. aí ele vai derrubar os nossos anúncios aqui. Mas o fato é que se você não investe em tráfego, você tem uma porcentagem de impressões muito pequena. Então, obviamente, quando tem um investimento e quando tem a postagem orgânica de qualidade, quando você junta essas duas coisas, você tem escala, né? Se você tem ou uma coisa ou outra, não adianta, você tem um criativo ruim. Você pode injetar milhões nele, não vai ter uma entrega extraordinária. O que eu digo é o seguinte, eu tenho 224 mil seguidores hoje no Instagram, se eu não me engano. Ok? Há 2 anos atrás, eu tinha 200 mil. 200 mil. Ok? Você vê que, então, nesses últimos 2 anos, eu cresci bem pouco. Sim. Ok? E eu tinha, 2 anos atrás, uma média de 30 mil visualizações nos meus stories. Do nada, de repente, de um mês para o outro, caiu para 15 mil. Agora tem um lado bom, pastor. Cai o seu e caiu de todo mundo, entendeu? Isso é para todos? Isso é para todos. Depois, eu vi que isso caiu para, tipo, 7 mil. Meio que na metade. Eu gosto de olhar para a qualidade e não para a quantidade. Então, a questão do número, se tiver qualificado, tá ótimo. Às vezes, com a audiência muito menor, você consegue ter muito mais resultado. Então eu vejo, às vezes, que por proporção, um Instagram diferente do meu, com 15 mil pessoas... Do mesmo nicho? Do mesmo nicho. Não, vamos ser... mesmo nicho, que é o meu, que sou pastor, e o da igreja, vamos supor. Certo. Da igreja tem 15 mil pessoas. E as visualizações de stories, proporcionalmente, são maiores que a minha. Não dá para entender. Aí a gente ia ter que conversar aqui uns 3 dias para alinhar sobre isso, porque o algoritmo ele não é revelado ao público, né? Existem algumas teorias que eu tenho também, outros players têm, mas não existe... Ninguém sabe como funciona? Ninguém sabe, não. A plataforma não entrega. Quais são as premissas que a plataforma usa? Tem um negócio bem generalista, mas na prática mesmo eles não revelam como o algoritmo funciona. Então você acha que não existe uma perseguição? Tipo, essa coisa aqui é de evangélico, aquela ali é de político, isso aqui vai mostrando menos. O meu achismo, tá? E aí é um achismo, é que algumas coisas são mais virais. Comédia, coisas fúteis, que é bobinha ali, é mais entregável. E aí a plataforma prioriza isso. Porque você acha que as pessoas gostam mais disso? Sim. Não tem a ver com a plataforma em si? Não, tem a ver com o que as pessoas consomem. Sim, e as pessoas consomem a maioria das vezes... Bobagem. As pessoas querem rir. O que vai viralizar é a bobagem, não é você falando um negócio assim profundo. Ou seja, o cara quer rir mais do que prestar atenção numa rede social. Com certeza. É um ambiente de distração, né? Aí a gente tem que comparar redes sociais. O Instagram é uma rede social de distração. O YouTube já não é. O YouTube é uma rede social de estudo. Então, se você quer colocar um conteúdo mais profundo, é muito mais estratégico você levar para o YouTube. Vai ter menos visualizações? Muitas das vezes, porque o Instagram hoje é mais viral. Só que no YouTube, a pessoa clica lá e ela para quê? Para estudar, para assistir, para se concentrar. Diferente do Instagram que ela está ali. O engajamento, então, muito maior. O tempo que ela vai passar te assistindo com atenção, com qualidade, é maior. Entendeu? Uau. Então, para o Instagram, o que importa é entreter as pessoas. Sim. E YouTube já importa o tempo que as pessoas assistem o seu conteúdo. Educação. Porque aí, quanto mais tempo a pessoa assiste seu conteúdo, o YouTube entende que o seu vídeo tem uma relevância para... Sim, você está educando essas pessoas de alguma forma, né? O YouTube ele é construído para isso. Agora, eles estão investindo em outras linhas, tipo YouTube Music e tudo mais, mas, a princípio, é uma rede de educação.
Tanto é que os grandes lançamentos, já que a gente começou falando de lançamento, o Érico Rocha no começo, onde é que é transmitido? Tudo no YouTube. No YouTube. Por quê? Porque as pessoas vão estar muito mais atentas a um pitch de vendas, por exemplo, no YouTube do que no Instagram. E eu comecei fazendo os lançamentos no... O meu primeiro lançamento eu fiz naquele grupo privado do Facebook. Uhum. E deu certo, hein? Ah, Porque eu não sabia de nada, eu não sabia nada sobre lançamento, eu não tinha feito curso com ninguém. Foi tudo na intuição e deu certo. Eu vendi R$12 mil nos primeiros 2 minutos. Você vendeu 12 mil em 2 minutos? Em eu 2 fiz minutos. 15 mil lançamento todo. Não, Meu primeiro, mas... Eu fiz em 2 minutos, já tinha dado R$12 mil. Nossa, parabéns, viu? Só que aí depois também não foi muito além disso. É porque tem um pico, né? Tem um pico de vendas ali, depois eu fiquei 1 hora ao vivo, ok? Nesse grupo, com o grupo fechado. O grupo era de umas 400 pessoas, tinha 100 e poucas ao vivo comigo. Sim. E eu preparei elas para esse dia, ok? Mas dessas 100 e poucas pessoas, quase todo mundo aderiu. Entendi. Para dar clareza para você que está assistindo também, uma coisa importante a se analisar sobre entrega, sobre performance, que é o assunto que a gente acabou entrando aqui, é o seguinte: existem tipos de nichos, né? Existe o nicho que é considerado oceano azul. O que é um nicho oceano azul? É um nicho pouco concorrido e que a dor é muito forte e frequente. Então tem um nicho ali que poucas pessoas estão nele, como por exemplo, como fazer sua própria horta em casa. É um nicho oceano azul, né? Quem fala de fazer sua própria horta? Poucas pessoas, né? E aí tem alguém compraria um produto ensinando a fazer horta? Vende muito. Vende muito esses nichos oceano azul, que são os mais improváveis, que como fazer balão decorado. Um negócio assim mais improvável são os que mais vendem. E tem um nicho, sem brincadeira, e tem um nicho oceano vermelho, que são nichos relacionamento, inglês, negócios, que são nichos mais concorridos e que você tem que ser muito profissional para atuar nesses nichos, você tem que produzir mais conteúdo, você tem que investir mais tempo, esforço e energia e ter estratégias mais fortes para esses nichos aqui do que para, como por exemplo, saboaria artesanal. É um nicho bem mais... Quando a pessoa se surpreende com o nicho, é um forte sinal que é um nicho bom, porque tá ali num universo desconhecido para a maioria das pessoas e as pessoas que gostam daquilo gostam muito. Então elas compram. Coisa boa. Você acha que o lançamento depende mais do tráfego ou do player? Os dois. Lançamento, a gente teria 3 coisas aqui para analisar, né? Primeiro, formato do lançamento, né? A estrutura que você escolheu para rodar o lançamento, se vai ser um lançamento ao vivo, se vai ser um lançamento gravado, quantos dias vão ser e assim vai. Segunda coisa, o público. O público tem poder aquisitivo? O público está engajado o suficiente? O público está respondendo de acordo com a promessa que você fez? E por último, não menos importante, o player. O player, ele é bom, ele sabe o que está falando, ele tem know-how, ou ele está fazendo aquilo ali só para ganhar dinheiro, por exemplo, que aí é algo que está acontecendo muito no mercado. A pessoa acabou de estudar num livro um assunto, tem um conhecimento muito raso sobre aquilo e já vai ensinar, já vai vender. E esses podem até ter resultado no curto prazo por questões diplomáticas e por entender gatilho mental, persuasão, o que for. Mas no longo prazo morre rápido. Eu tive a impressão, por exemplo, eu vi o Pablo Marçal fazer o primeiro lançamento dele, o segundo lançamento, com o Marcos Paulo. Sim. Eu tive a impressão que o Pablo era um player tão disruptivo, e com todo respeito ao trabalho do Marcos Paulo, que eu não quero aqui menosprezar o trabalho do Marcos Paulo, eu sei que ele é um bom gestor de tráfego, mas a impressão que eu tive, pela experiência que eu já tinha naquele momento, era que qualquer pessoa que fizesse o tráfego daria boa. Sim. Porque parece que o player, quando ele é muito fora da curva, e pode gostar ou não gostar do Pablo Marçal, mas o cara é fora da curva para conversão e venda. Né? Me pareceu... E o primeiro lançamento do Marcos Paulo com o Pablo, do Pablo com o Marcos Paulo, não foi um negócio assim extraordinário. Tanto que eu falei pro Pablo, falei, tá doido? Se o Thiago fizer para você o tráfego, você tá louco, você triplica isso aí no mínimo. Porque o Thiago já tinha bastante experiência quando o Marcos Paulo e o Pablo começaram. Tanto que um dia o Marcos Paulo ligou pro Thiago, ficou um tempão conversando com o Thiago deu um monte de dica e tal.
E quando o Thiago foi fazer a mentoria do Marcos Paulo ainda cobrou dele, que eu fiquei irado. Parei de seguir o Marcos Paulo por causa disso, porque eu detesto meio gratidão, sabe? Mas depois eles se acertaram pra lá, o Thiago gostou, falou que valeu a pena, com a Yasmin, que ele aprendeu algo, um ponto. O Thiago fala sempre isso pra mim, eu acho muito legal. Quer ver se você aprende uma coisa numa mentoria que vale a mentoria inteira. Sim, sim. Né? Um insight pode mudar o às vezes jogo. a mentoria toda não está sendo. Então ele disse que ele teve um insight lá na mentoria do Marcos Paulo que acabou valendo a pena. Sim. Os 15 mil reais que ele pagou com a Yasmin lá, cada um, 30 conto, né? Grana. Sim. E tava aquele também, acho que é Marcos que chama, filho daquele outro que é coach. Marcos Marques. Né? O pai dele é o José Roberto. Não é? José Roberto Marques. José Roberto. Pronto, tava junto com. E aí o Thiago falou que valeu a pena um só insight que ele teve, dizer que valeu a pena o investimento. Mas, naquele momento, eu tive essa impressão de que qualquer gestor de tráfego daria boa com o Pablo. Impressão errada? O que você acha? Tem players que são disruptivos e carregam o lançamento nas costas, não tem? Tem player que carrega o lançamento nas costas, mas a minha visão é assim, você já ouviu a analogia do palhaço e do circo? Não. É o seguinte, se eu te fazer a pergunta, Eduardo, um palhaço muito engraçado garante um espetáculo lotado? Pode sim. Se esse palhaço estiver dentro de um circo feio, assim, que se chover, você olha, vai cair. Talvez não. Talvez não. Então, o circo, com as luzes, com o Camaro passando, o helicóptero divulgando o circo, ele é a oferta. E a oferta e toda a estruturação de marketing normalmente é feito pelo cara que está nos bastidores, né? No caso do teu exemplo aí, o Marcos Paulo, o Thiago Lobos ou quem seja. E o palhaço é o produtor, né? Depois que você passa pela linha do circo e você começa a assistir, se o palhaço for engraçado, você volta pro circo, você chama outras pessoas e esse circo viraliza, digamos assim, na cidade. Mas a estrutura atrás é importante. Isso. Então nós temos assim, se nós temos um circo feio, com um palhaço muito bom, poucas pessoas vão no primeiro espetáculo. Se pode estar o Tiririca lá, que antes dele abrir a boca para contar a piada, tá todo mundo rindo. Mas a pessoa olha para o circo e diz assim, vou nada, esse circo aí tá só misericórdia, vou não. Por isso que tem tanta gente hoje, olha o que eu vou falar agora, tem tanto player hoje que é muito bom, mas não escalou. Porque não dá importância e o valor devido à estrutura. Ele é bom, ele é um palhaço muito engraçado, mas o circo dele é feio. E aí, quando o circo dele é feio, as pessoas olham e não acreditam tanto. Se você for olhar para o mercado, as pessoas que estão em mais evidência, que são os maiores, não necessariamente eles são os melhores. Concorda comigo? Plenamente. Por quê? Porque eles são melhores, eles são bons também, mas muitas das vezes eles são melhores construindo o circo do que necessariamente sendo o palhaço engraçado. E às vezes a gente tem outros palhaços aí que poderiam estar fazendo muito mais gente feliz e tá num circo só misericórdia. E não tem circo, né? Então eu acredito que tem os dois, sabe? Tem que pesar aí os dois e tem que analisar com calma antes de... Eu acredito, nenhum dos dois me falou isso, né? Nem o Pablo, nem o Marcos Paulo. Mas uma vez eles se separaram. E conhecendo o Pablo um pouquinho, entende? Pro Pablo voltar atrás e trazer o Marcos Paulo de novo, é porque o circo do Marcos Paulo era bom, senão ele ia arrumar outro circo pra ele. Arrumar outro circo. Você já pegou o campo semântico, você já tá usando a analogia, é isso mesmo. Então é bom construir um circo bonito e é bom ter palhaços muito bons lá dentro também, na minha visão. É muito bom, muito bom. E você começou com lançamentos, igual eu. Lá atrás foi. A diferença é que eu continuo fazendo lançamento e você já está com o negócio digital. É porque assim, vamos entrar e os lançamentos com o tempo vai diminuindo, né? O poder. Vamos entrar nesse contexto. Esse é um assunto muito bom. Lançamento é uma excelente estratégia de vendas. Só que lançamento não é um modelo de negócios. Lançamento é uma estratégia, com começo, meio e final. E é uma estratégia que ela é viciante. Por que ela é viciante? Porque volta na hora muita grana, né? Você faz um investimento ali e você tem um pico de receita que, caramba, que massa! Então, o lançamento, ele é uma excelente estratégia de vendas, amo lançamentos e tudo mais, só que na minha visão, para um modelo de negócios digital, você não pode sobreviver só de lançamento, porque acontece o que você está falando aí. Venhamos e convenhamos, tem uma Copa do Mundo aí, tem uma eleição batendo na porta. A atenção das pessoas vai estar dispersa ou não vai?
Vai. Então, você vai investir 3, 5, 10 milhões de reais no lançamento, em plena Copa do Mundo, em plena eleição, partindo do pressuposto que quando você fizer o pitch, pode ser que não converta, porque alguém está assistindo o jogo? Arriscado, né? Lançamento é uma moeda, você joga ela para cima. Se der cara, dá lucro. Se der coroa, nem tanto. E quanto mais você fica bom... Então você disse que na eleição e na Copa do Mundo não é o momento de fazer lançamento. Eu investiria em estratégias menos arriscadas. Se fosse para fazer um lançamento durante uma Copa do Mundo /eleição, eu venderia os ingressos do ticket do lançamento, por exemplo, para me recuperar a parte... faria um lançamento premium. Pago. Tem um lançamento pago, com certeza, porque eu preciso recuperar o meu investimento em tráfego com a venda dos ingressos. Para me reduzir a probabilidade, quando eu fizer o pitch... De levar um prejuízo grande. Com certeza. Então, eu investiria em estratégias menos arriscadas. Porque tem isso também, né? Quem entra no mercado do digital parece que não conta com prejuízo, né? Não, o pessoal só fala de faturamento. Ele só fala de ganhos, né? Lucro, isso aí ninguém sabe do que é não, mas faturamento é bom. Vamos faturar e colecionar a plaquinha. Então é mais ou menos isso. Mais importante do que o lucro é a plaquinha que você, a plaquinha você de pegou. 1 milhão, mas não sobrou nem 100 mil. Não, investiu 2, faturou 1, ganhou a plaquinha, estamos felizes, né? Não é possível ter alegria nisso. Não, mas infelizmente é porque, na verdade, os infoprodutores, eles não começaram como empresários, né? Eles começaram como uma renda extra e tudo mais, e quando eles menos perceberam, eles estavam tocando um pseudo-negócio, né? E aí que é muito movido por ganância. Ó, inclusive aqui o podcast com chá tá top, viu? Chácast aqui. Agora sim, voltando só na linha dos lançamentos, a minha visão é que você precisa trabalhar primeiro com o ecossistema de produtos. O que é um ecossistema de produtos? São produtos que vão acompanhar a jornada de transformação da persona. Desde o produto de mais baixo ticket, para aquela que está abrindo a carteira, até um produto ticket médio, que já vai gerar uma transformação, até produtos mais alto ticket, como, por exemplo, eu tenho mentoria individual hoje, que somente poucas pessoas adquirem, porque o ticket é mais de 100 mil. Porém, tem pessoas que renovam essa mentoria e não deixa de ser mais um fluxo de caixa para o meu negócio, venda de alto ticket. Então, eu gosto de jornada, sabe? De trabalhar com vários produtos dentro de uma jornada de transformação. Cada produto entrega uma transformação clara, e, obviamente, a promessa vai até onde a ética permite. E, por fim, não menos importante, quando se tem todos os produtos, tem um mix de estratégias planejadas anualmente para gerar previsibilidade e cada produto se encaixa numa estratégia dessa. Aí sim, aí você tem um negócio. Porque você roda um lançamento, depois você roda uma estratégia de venda de mentoria, depois você roda uma estratégia de baixo ticket, e aí você vai misturando as estratégias e esse mix é que tempera o bolo. O bolo do lucro, né? Não o bolo do faturamento. Nas suas ofertas pela internet, nada é físico? O meu modelo de negócio hoje, ele está mais para mentoria, /consultoria e prestação de serviço. Então, eu tenho várias empresas de prestação de serviço, que muitas delas são físicas. Por exemplo, a Videobranding, que Não, eu falo o produto em si. Não, 100% digital. 100% digital. Obviamente, existem algumas formas ali de você economizar com o imposto quando você entrega alguma coisa física, né? Então, é estratégico, sim, fazer entrega física de livro e assim vai. Livro é muito bom por causa do imposto, né? Sim, por causa do imposto. Mas digamos que eu gosto de um negócio sem estoque, né? Que o estoque, para mim, ele gera um grau de complexidade maior. Então, Maxwell, tendo a não ter negócios com estoque, ter negócios mais só com 100% online mesmo. A não ser que seja serviço de alto ticket. Outra coisa, eu posso matar minhas curiosidades aqui? Pode, fica à vontade. Quando você está diante de um especialista, é bom a gente poder perguntar tudo, né? Pergunte. É o seguinte, eu vi muito gestor de tráfego muito bom, que consegue vender muito quando o assunto é infoproduto. Sim. Os caras fazem, assim, um estrago mesmo, né? Sim. E quando eles vão fazer qualquer coisa para levar as pessoas presencialmente, parece que esse poder cai. Eles não conseguem. Mas presencialmente para eles? Para eles ou para qualquer outra coisa. Vão fazer um evento presencial, eles já não conseguem levar a quantidade de pessoas. Eu vi muitos grandes gestores de tráfego fazer evento presencial e naufragar, não dá errado. A resposta é muito simples. Qual? Tráfego é só uma pequena parte de tudo que um negócio digital tem e de toda a estrutura para vender algo.
As pessoas acham que eu sei tráfego, beleza, descobri o Brasil, sei de tudo. Não é bem assim. Nós temos tráfego, nós temos a estruturação de copy, que nem todo cara que sabe tráfego sabe muito copy. A gente tem toda uma estratégia por trás e muitos desses gestores que acham que sabe tudo, que quando vão para um evento presencial, falham é porque a estratégia de venda do evento presencial não era boa. Ele pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo. Se a estratégia de tráfego, se a estratégia de vendas do evento, ela veio mal feita na concepção, e se a big idea do evento está desconexa com a persona, por exemplo, não vai virar. Ele pode ser o melhor gestor de tráfego do mundo, não vai virar. Então, quando se fala em negócio digital, a gente tem gestão, tráfego, conversão, ativação, monetização. Então, são 5 coisas, não é só uma, não é só tráfego. Então, o tráfego é uma das peças do quebra-cabeças, mas se as outras peças não estão bem conectadas, aí realmente não vai virar, não. Que coisa, hein? Que loucura. Não, porque você pensa assim, a gente realmente pensa que o gestor de tráfego tem um poder além do que ele tem, né? Acontece isso com você também? As pessoas eu achava que eu tinha esse poder quando eu era gestor de tráfego, quando eu fazia só tráfego, né? Aí depois eu caí na real que eu precisava saber outras coisas e que o tráfego é só uma pequena parte, realmente. E a gente tem que ser humilde a ponto de entender que você precisa dominar o todo, né? E não uma coisa só. Você já amargou algum prejuízo na internet com o digital, Max? Já. Vários. Grande ou pequeno, no início ou depois de grande? Grande, principalmente com o lançamento, né? Teve um lançamento que eu participei, que a gente investiu 600 mil e a meta era fazer 3,5 milhões e voltou 600. Aí empatou. Aí você acha, mas você empatou, você não teve lucro. E o custo com a equipe? E o aluguel? E o imposto? E o resto? Então, prejuízo, né? Então... Ou seja, ainda que a sua receita tenha sido 600 mil e o gasto tenha sido 600 mil, não é um empate, né? Não é um empate. Se engana quem é um empate. E também com estratégias que eu acabei pegando aí, eu tenho muita raiva disso, né? Das pessoas que ensinam coisas baseadas em achismo e não baseadas em coisas que elas aplicaram. Eu peguei estratégias baseadas em achismo, que naquela época eu achava que aquela pessoa, por ter know-how, ela estava passando um negócio validado, coloquei para rodar e... Não estava validado. Atiei fogo em 100 mil reais, assim, ó. Não estava validado. Não tem nada validado. Estava não validado. Qual a importância, então, Max, da gente ter um mentor que seja honesto nisso? Cara, é vital. Eu enxergo 9 pilares, sabe, pastor? Eu enxergo método, mentor e grupo. Então, para você crescer sem método, quando eu falo método, eu falo do método validado. O que é um método validado? É o que você repetiu várias vezes. E deu certo. E deu certo. Funcionou comigo, funcionou com você, funcionou com o pessoal que está assistindo o podcast. E isso demonstra que tem alta probabilidade de continuar funcionando. Significa que vai funcionar para todo mundo? Não. Mas que tem alta probabilidade, entendeu? Então, já ajuda. Então, método. Segundo, mentor. Imagina que você vai procurar um tesouro numa ilha deserta, sozinho. Como é que você vai achar o tesouro? Mesmo que você tenha um mapa, você não vai achar o tesouro. Agora, se alguém já foi lá e pegou um pouquinho do tesouro e trouxe para você, e ele já sabe a rota, é o mentor. Qual a diferença do mentor para o coach? O coach ele faz perguntas e você descobre o caminho. O mentor, ele já percorreu o caminho e ele te diz o caminho das pedras. Então, método, mentor e, por último, e não menos importante, grupo. Porque quando você está com o contágio social certo, com as pessoas aqui conectadas a você, que te puxam para cima, imagina que tem um elástico, né? O elástico do contágio social faz força e você vai junto. Então, método, mentor e grupo. Esses são os 3 pilares iniciais. Depois, eu acredito em intensidade. Não dá para entrar meia boca. Tem que entrar com os 2 pés, tem que entrar com energia. Proximidade, quanto mais próximo do mentor você tiver, mais resultado você vai ter. Não se engane, uma orientação que ele passa via Zoom, se ele passar a mesma orientação sentado num café com você, você vai ter mais resultado. Então, vai ter mais resultado, ponto. Porque o impacto emocional é maior e o teu poder de implementação aumenta. Então, intensidade, proximidade e frequência. Como assim frequência? Um cara, para acertar a manobra de skate, ele precisa repetir a manobra aproximadamente 1000 vezes para a manobra sair perfeita. Então, se você executou 1 vez, 2 vezes, você não sabe ainda. Você tem que executar 3, 4, 5, repetidas vezes, repetidamente, para chegar no estágio de excelência. E aí vem o terceiro e último
a terceira e última trindade, digamos assim, desses 9 pilares que eu estou falando, que é intencionalidade, você saber o porquê que você está fazendo aquilo. Muitas pessoas estão no piloto automático, simplesmente reagindo aos acontecimentos. Valores, você fazer coisas que você realmente acredita e não só por dinheiro. Tenta só aproximar um pouquinho mais. Claro, aí. claro. Valores, que seria algo que você acredita e não simplesmente por dinheiro, mas propósito e assim vai. E sistêmico. O que é sistêmico? Algo que você consiga atuar em todas as áreas da sua vida e não só no negócio digital em si. Quando a gente segue esses pilares, método, mentor, grupo, intensidade, proximidade, frequência, intencionalidade, sistêmico e valores, não tem como, é a fórmula do sucesso. Uau! Estou aqui impactado, poxa. Você está muito preparado para isso aí, para esse momento. Você também é mentor de muitas pessoas. Sim, hoje é o que eu mais faço hoje. Já grandes, É o que eu mais faço hoje. É porque o que eu mais gostei nessa proximidade com você, eu te conheci através do Thiago Lobos, ele já comprou a sua mentoria. Aliás, antes dele comprar a sua mentoria, ele veio pegar um conselho comigo e eu fui uma das pessoas que mais incentivei ele que comprasse, porque eu penso nisso, né? Depois que ele me disse que uma coisa que ele aprende vale todo o investimento, eu falei, poxa, então não falta mais nenhuma mentoria, pô. Vai em todas. Então, quando ele veio me perguntar da sua, porque era um investimento um pouco mais alto do que as que ele já tinha feito, ele falou, cara, é um investimento que eu nunca fiz antes. Faço ou não faço? Aí eu peguei as próprias palavras dele e falei, poxa, você diz que se aprender uma coisa que esteja validada e que realmente dê resultado, paga pelo investimento, vai lá, poxa. Sim. E aí, cara, primeiro feedback do Thiago sobre a mentoria com você não foi nem de me falar, o cara disse isso. Foi assim, ó, eu fiz o que ele falou e olha aqui, ele abriu para mim, cara, e tava lá o resultado. Sim. Dinheiro na conta. Eu fiquei impressionado com aquilo. Tava lá no Hotmart, lá o dinheiro ganho, ou seja, não é uma... E assim... Eu acho que você falou num dia, ele fez no outro. Sim, ele teve um poder de implementação muito grande. Se a melhor coisa que um mentor pode receber de um mentorado é quando ele é honrado, né? Quando é que você me honra como mentor? Quando você implementa o que eu falei sem teimar. E aí você tem resultado, ponto. E o Thiago, ele é um aluno que consegue fazer isso com maestria, principalmente quando a Yasmin vem com cinto, né? Diz assim, ó, implemente. Inclusive hoje nasceu a filhinha do Thiago. Sim. Ixi, parabéns, Thiago. Eu falei para ele, eu mandei um áudio aqui para ele, falei, Thiago, você é o cara no mundo que eu conheço com a maior capacidade de fazer filho bonito sendo feio. O cara é feio, a menina nasceu linda. A menina nasceu linda. Falei, cara do céu. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Parabéns, Thiago, parabéns, Yasmin. Né? Parabéns aí por esse bebê lindo, essa menina linda. Eu falei para eles, vocês mandarem para cá, eu vou pôr o nome dela de Valentina e Crio. Vai mandar nada, hein? Linda. Parabéns, amamos vocês são incríveis. Ô, Max, você hoje tem quantos mentorados? Você tem noção? Ou quantos mentorados já passaram por você? Assim, mentoria individual é porque eu tenho níveis de mentoria. Eu tenho mentoria em grupo que não tem encontro presencial comigo, que é a mentoria Black, que todo mês tem reuniões ali comigo e com os meus especialistas. Ali tem um grupo de mais de 100 pessoas, né? Tem mentoria, tem o grupo de Mastermind, que aí é um grupo muito mais próximo, que é o Escala Extrema. E aí, no Escala Extrema, a gente tem ali um grupo de aproximadamente 40 pessoas, não vou lembrar exatamente o número agora. E aí tem as mentorias e consultorias individuais. Essas não tem como atender muitas pessoas, nem é a minha ideia. Então, assim, é um grupo reduzido. Você não se dedica... Eu não consigo, na verdade. A minha ideia é assim, eu preciso entregar o extraordinário. Se você comprar a mentoria minha hoje, eu preciso me comprometer em te ajudar a crescer. E eu só consigo fazer isso se eu fizer algo personalizado. E quem é mentor não tem nenhum glamour nisso. Vende tempo também. Não deixa de vender o tempo. É um prestador de serviço. E o que eu estou fazendo atualmente? Eu estou subindo o meu ticket, o máximo que eu consigo, para conseguir atender de maneira personalizada, genuína, as poucas pessoas que eu acompanho como cliente de mentoria individual. E eu estou com a felicidade muito grande de ter grandes resultados já, como, por exemplo, a Bruna Rebelo, que é a maior confeiteira do Brasil, especialista em bolos de buttercream, que é minha mentorada. Recentemente, agora, a gente fechou também com a Ana Tex,
que é uma das pessoas que praticamente fundou o mercado digital. Eu estou fazendo um trabalho incrível lá de reestruturação da equipe dela, e a gente está fazendo algo muito massa juntos. O próprio Thiago Lobos, que foi mentorado do Black, depois evoluiu para o grupo de Mastermind, depois comprou o InCompany, eu fui na empresa, formei o time, e agora está se transformando em cliente mentor individual também. E assim todo mundo ganha, né? Um processo aí, né? Ele foi andando na sua Isso, esteira ele foi aí. evoluindo, ele foi comprando, e quanto mais ele foi tendo resultado, mais ele foi investindo, e a mentalidade de investimento é uma mentalidade que ela nunca pode acabar. Não existe algo... E é interessante isso, as pessoas estão acostumadas a ter custo, né? Ter gastos e não investimento. O que é um investimento? Se eu pego um iPad, por exemplo, eu tenho um iPad ali, custa R$15 mil o iPad. Qual é a diferença de eu comprar o iPad e ele ser um custo para mim, ou eu comprar o iPad e ele ser um investimento para mim? Esse iPad vai me trazer receita? Se ele for me trazer receita, ele for se pagar, e a partir disso ele começa a dar lucro, isso é um investimento. Mentoria é investimento. Agora, se eu comprei o iPad só para brincar de desenhar, e no longo prazo aquele iPad vai se perder ali, ele não vai gerar receita nenhum, aí é um custo. Hoje as pessoas têm muito mais uma mentalidade. Eu compro um iPhone de 6, 7, 8 mil reais, estou disposto a investir, parcela não sei quantas vezes, mas não estou disposto a pagar 3 mil reais numa mentoria em grupo. Isso é algo que, enquanto as pessoas não virarem o drive, não vai acontecer. E para muitos é loucura, por exemplo, pagar 150 mil numa mentoria individual minha. É meio que loucura. Olha o ticket disso, né? Caramba, pagar 150 mil para passar 2 dias com o Max, para ele estar me ensinando o que ele sabe. Pensa o tanto que eu investi, o tamanho do meu know-how e o tamanho dos resultados dos meus mentorados. Somente o ano passado, por uma das plataformas digitais só, meu grupo de mentorados fez mais de 70 milhões de reais. Uau. Só em uma das plataformas. Então, assim, contra fatos, não há argumentos. E esse ano eu nem contabilizei ainda, a gente nem somou lá o resultado da galera para contar. E 70 milhões não faturados, com alta margem de lucro, e com um estilo de vida invejável, digamos assim, um estilo de vida de tranquilidade. O Jarmas está praticando tênis também, o Thiago Lobos, inclusive, te incentivou a começar também a fazer um esporte. Ontem eu fui poupado. Ainda está dolorido ainda? Hoje quase que eu não ando. Mas achei o meu esporte. Pô, fantástico. Achei meu esporte. Toda semana eu vou estar lá. Então, beleza. Apaixonei. E é um negócio que mexe com o corpo inteiro, eu tô sentindo isso na pele. E como você falou para mim hoje cedo, né? O esporte, ele faz com que você cresça também sua mente, né? Corpo fraco, como é que vai habitar uma mentalidade forte? Eu acho que o esporte ele não faz só bem pro corpo, ele faz bem pra saúde mental. Sim, eu vi isso ontem, né? A gente reunidos ali, foi a primeira vez que eu reuni a minha equipe e nós não falamos de trabalho. Total, fantástico. Deu um reset de atenção. E deu um reset na mente de todo mundo, porque todo mundo se ligou depois, poxa, nós não falamos nada de trabalho, que legal, assim. E foi ótimo. E o Thiago que me incentivou, e aprendeu com você aí, e tem me incentivado a fazer isso, e, cara, que legal. Porque ontem eu vivi um dos dias mais felizes dos últimos anos. Sim, sim. Então, às vezes, a alegria de viver está nas coisas bem pequenas, né? Sim, eu aprendi isso quando eu quebrei a perna. Quebrei a perna dando de skate, e aí o que aconteceu? Eu me vi ali sem conseguir andar, e eu pensava assim, cara, meu sonho era levantar desse sofá e beber um copo de água. Meu sonho era conseguir beber um copo de água sozinho. E eu só dei valor a isso depois que eu perdi. Aí depois que eu fiz a fisioterapia, voltei a andar. Depois que eu voltei a andar, o meu sonho é correr. Correr na praia, é só correr mesmo. Só isso mesmo. Então pensa, tangibiliza muito bem isso que você falou. Talvez você que está assistindo não entenda o que eu estou falando agora. Mas quando eu vivi aquilo na prática, eu percebi, sim, que a felicidade está nas coisas mais simples da vida, como andar, correr, praticar um esporte e assim vai. Então isso é E eu vejo também que outra coisa que mudou para mim, você pôde presenciar uma experiência hoje comigo, foi depois que eu tive filhos, né? O Lorenzo, meu filhinho, tem 4 anos. E o Luca tem 8 meses. Uhum. Quando eu me casei com o Priscila, eu lembro até hoje que eu dizia para ela, né? Eu falava, primeiro Deus, depois meu ministério, depois você. E se você atrapalhar meu ministério, você vai embora. Era assim, essa era a linguagem, né? E hoje eu tenho primeiro Deus, depois minha família, depois o ministério. Sim. E aí hoje o pessoal da escola ligou, né? Agora à tarde, a gente estava preparando para vir para o podcast.
que o Lourenço estava com febre, você viu, né? Eu largo Sim, tudo e vou você lá. tá certo. No passado não seria assim. Sim. Eu ia mandar alguém buscar, eu ia falar, né? Mas hoje eu paro tudo e vou lá. Tá com febre desde de manhã, a febre não baixava, fui lá buscar ele, abraçar. E quando ela falou, ele estava dormindo quando eu cheguei. Os coleguinhas tudo na mesa ali de aula com a professora, já vieram os outros professores, disseram, olha, ele está dormindo sobre uns colchonetes. Sim. E ela foi acordar ele e falou assim, Lourenço, ele não acordava, falou, seu pai está aqui, ele pulou. E abriu o sorriso. E aí você vê a importância, Sim. né, de eu ter ido lá. Eu ter ido lá, talvez para mim foram 40 minutos de atraso aqui no nosso podcast, para começar, mas para ele é uma memória que vai ficar para a vida toda. Sim, vai construir no o momento futuro da dificuldade dele, o pai foi lá buscá-lo e tudo, né? Total. Então, você vê que vão mudando os valores quando você vai tendo liberdade. Porque às vezes as pessoas pensam só em ganhar dinheiro, não pensam em ter liberdade, né? Sim. E o dinheiro, para você não ter liberdade, é melhor ficar sem ele. Né? Com Porque certeza. eu penso que Com tem dois certeza. tipos de pessoas que têm muita liberdade. Quem é muito pobre ou quem é muito rico. Concordo 100%. Entendeu? Concordo Porque 100%. quando eu era muito pobre, cuidava de carro e na hora da praia para ganhar moeda, eu era muito livre. É, Você me chamava para qualquer coisa, eu tinha tempo, pô. sim. Vê se não cara que tinha tempo, era eu. Gente muito pobre, entende? Tem liberdade. Tem. Talvez não tenha acesso a coisas, Sim, mas tem liberdade. tem. E gente muito rica tem liberdade com acesso. E aí tem que ser muito inteligente para conseguir manter os seus valores, manter a sua essência e prosperar em Agora cima também disso. não é toda pessoa muito rica. Toda pessoa muito rica é capaz de organizar a sua vida. Total. Planejamento gera liberdade. Planejamento gera liberdade. Concordo 100%. Um ponto que você mencionou, pastor, antes da gente começar, que eu acredito que é importante falar aqui, é a questão da fé, né? É a questão de... Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Vamos bater nesse ponto? Sim, porque era uma coisa que eu queria saber de você. Hoje em dia, nós temos aí muitas pessoas no mercado digital, né, que têm um apelo. Eu não vou afirmar, porque, cara, intenção do coração do homem, ninguém. Assim, a gente pode até tentar julgar, mas de verdade, só Deus vai poder fazer isso. Sim. Mas as atitudes demonstram algumas coisas. Sim. Né? Mas hoje em dia tem muitas pessoas, Max, no mundo digital, que usam ou sensibilizam as pessoas a partir da fé. Sim. E muitos carregam mesmo essa fé e não tem jeito, faz parte do que ele é. Então você vê aí o Pablo Marçal, por exemplo, que é um amigo meu, é um amigo pessoal, um amigo de dentro de casa, que levou essa fama aí de coach messiânico. Uhum. Porque, cara, ele envolve Deus em tudo que ele vai fazer, em tudo que ele fala. Desde a primeira vez que eu fui no método IP do Pablo, porque foi assim, eu conheci o Pablo Marçal o seguinte, veio um cara chamado Sidney, lá de São Paulo, lá de Alphaville, eles chamam ele de Sidney Conexões. Fala pra mim, cara, você tem que ver um cara que tá dando palestra no centro de São Paulo, um cara bom, papapá. E aí foi me mostrar o vídeo. No vídeo que ele me mostrou, devia ter umas 12 pessoas junto com esse cara. Tipo, tava ao redor do cara, bem assim mesmo, tipo um mentor, né? As pessoas sentaram ao redor do Pablo e ele falando, só que ele me solta um palavrão. E eu, pastor, mano, o que eu fiz na hora? Falei pro Sidney, mano, você tá doido que é esse cara aí, pô? Doido falando palavrão, sai de mim com esse cara, sai de perto de mim. E, cara, eu resisti muito. E o Sidney falou comigo, acho que umas 2 semanas. O follow-up, o remarketing do Sidney foi forte. Foi né? forte, mas foi forte mesmo. Não sei que é o nível de amizade que ele tinha com o Pablo, mas, cara, ele foi fiel a essa amizade, ele veio pra cima. Até que um dia ele falou assim, cara, tô indo aí com ele. E aí nós fomos numa pizzaria, conversei com o Pablo uma meia hora nessa pizzaria, no outro dia eu tinha a minha escola, eu tinha ali umas 6 mil pessoas presenciais, acho que eram 2 horários, ele falou nos 2 horários, deixa ele falar, 15 minutos ele falou 1h30, porque realmente ele é muito bom, né, no que ele faz. E aí eu fui deixando ele falar, o Thiaguinho desse dia brigou com ele, brigou com o Pablo, brigou comigo, o Thiago ficou muito bravo, porque tinha tudo sido preparado para as pessoas me ouvirem. Sim, Aí o cara vai para ouvir o pastor Eduardo Reis, aí tem um Pablo falando que ninguém sabia quem era, sim. ok? Mas o Pablo falou, engajou as pessoas, vendeu lá livro, a Riveria, acho que ele vendeu R$8.000 de livro em um dia. Naquele momento, isso era muito dinheiro. Sim. E ele fez um método IP logo depois. Entende? E ele ficou insistindo para eu ir, levar minha esposa. Né?
E eu fui em um e não assisti por completo, porque a gente tinha o bebê, o Lourenço era muito bebezinho, então você tem 4 anos atrás, 4 anos atrás. E aí, nós fomos, mas tinha que sair e entrar toda hora por causa do bebê. Mas quando eu vi aquilo, eu falei assim, isso aqui parece um encontro com Deus melhorado. Por que eu digo melhorado? Porque o encontro com Deus da igreja, você dá a oportunidade para as pessoas de ministrarem, que nem sempre estão tão preparadas. Então você tem aí 5, 6 ministros fazendo um encontro com Deus, 3 deles estão muito preparados e 2 nem tanto. E o Pablo ministrou tudo sozinho e ele estava muito preparado. Sim. Então eu achei que isso foi melhorado no sentido de que uma pessoa muito preparada para falar, ele já tinha dado 3.000 palestras grátis em Goiânia, quando chegou em São Paulo. Então, ou seja, ele tinha essas palestras na ponta da língua. Sim, tava no skin da Depois de 3.000 palestras grátis, ok? Então, ele deu lá e falou, isso aqui é um encontro com Deus melhorado. Mas eu vi também que aquilo fazia parte de quem ele era, não era só uma estratégia para sensibilizar as pessoas. Até hoje eu acho que muitas pessoas pensam que o Pablo fala de Deus no intuito de quebrantar o coração das pessoas. Eu não vou julgar isso, tá? Sim. Mas eu particularmente acho que não. Acho que realmente isso faz parte de quem ele é. Deus, na vida dele, meio que faz parte de quem ele é. Eu falo dele porque é uma pessoa que tem proximidade, né? Sim. Mas tem também aí o Piero, que é um amigo também de dentro de casa. Piero muitas vezes veio aqui para Balneário, ficou aqui dias comigo aqui em casa, dormindo aqui em casa, a gente conversando bastante, antes mesmo dele fazer esses grandes eventos e ter... ele já era um cara conhecido, mas não tão conhecido como é hoje. Mas ele também fala muito de Deus, entende? Sim. E o Piero, inclusive, nós tiramos tempo para estudar a Bíblia juntos, né, em algumas poucas ocasiões, porque me faltava tempo. Ele até queria mais disso. Francisco Caldas também, tirei um tempo para ensinar a Bíblia para eles. E eu também notei que a impressão que eu tenho é que também faz parte dos caras. Ok? Mas eu já vi muitas pessoas criticando todos eles. Sim. Dizendo que eles envolvem Deus para realmente quebrantar. Como eu também sou muito inocente para certas coisas, eu não sei, queria saber a sua opinião. De uma forma geral, não só desses 3 que eu falei aqui. Sim, tá. É uma pergunta bem desafiante de responder, né? Mas, assim, sobre a fé em si, eu acredito que quando você envolve... E aí falando de persuasão mesmo, tá? Falando de persuasão e de uma linguagem que faz com que as pessoas tomem ações, seja ação de compra, seja ação de eventos, seja ação enfim. Quando você... Vou dar um exemplo prático, tá? Quando você pega e fala assim, ó, fecha os olhos, vamos orar comigo. A pessoa fechou o olho e ela se abriu para uma oração, ela acabou de tirar, digamos que o cérebro, o neocórtex de cena. Da razão. O neocórtex é o que faz o cara dizer assim, opa, tá me enganando, isso aqui, não é isso não. Ele acabou de, digamos que, tirar ali as travas do cadeado mental dessa pessoa. E essa pessoa, ela tá aberta a ouvir. Na hora que você dá um comando desse e depois você vem com um discurso de vendas, eu acho, independente de quem tá executando, tá? Não tá julgando pessoas. Não tô falando que nenhum deles está claro. Implementando isso, mas na hora que você faz algo nesse formato, eu discordo imediatamente. Eu acredito que ali ele está usando uma linguagem de padrão hipnótica, que essa linguagem você tira a decisão das mãos dessa pessoa e coloca nas suas mãos. E aí pode fica muito ser também fácil. Que a pessoa até bem intencionada comece bem e depois acabe entendendo que é fácil manipular. Sim. A partir de padrões hipnóticos, Sim. Né, de persuasão. E quando você mistura isso com a fé, pensa no poder que tem isso, né? Pensa no poder que quando você... As pessoas têm uma tendência a estar desarmadas quando você toca na questão da fé, né? Sim. Ou desarmarem-se, né? Sim, você está falando de um ser supremo. Então assim, você Ela acaba... se desarma. Fica mais fácil desarmar. Então, tecnicamente falando, aqui eu estou na minha opinião técnica, tecnicamente falando, sim, se você se utiliza de argumentos da fé, da oração, de Deus, fica muito, muito, muito mais fácil você persuadir, você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Se a intencionalidade por trás é uma intencionalidade negativa, essa pessoa vai se acertar com Deus depois, né? Com a gente. Eu acho que não é nem depois, né? Começa aqui mesmo. Sim. Sai caro essas Também. coisas. Eu não acho que vale a Também. pena. Pela pouca experiência Sim. de vida que eu tenho, eu observei que essas coisas custam tão caro que não vale a pena. Então, e aí que a gente volta para a premissa básica que a gente estava conversando antes, que é
Duas coisas. Primeiro, a oferta vai até onde a ética permite. Então, eu acredito que isso é antiético, você quebrar uma barreira mental através de uma oração para vender algo. E a segunda coisa é a questão do que você acredita genuinamente, o quanto isso você está fazendo para transformar alguém ou para ganhar em cima. É ambição ou é ganância? Porque se for ambição, tudo bem. Ambição você não passa por cima de ninguém. Agora, se é ganância, aí você tá se utilizando de algo para fazer um mal a outra pessoa e a partir disso fazer com que o teu negócio cresça. E aí que está o grande problema na minha visão. Eu acredito que o coração humano sempre vai ter uma predisposição para o mal. Sim, eu concordo com você. Ok? E para você passar da ambição para a avareza, para a ganância, é um pulinho. É uma linha bem tênue. E eu acredito que as pessoas, mesmo quando elas não começam gananciosas, elas podem se tornar gananciosas durante o processo. Concordo com você. Por mais que elas comecem com as melhores intenções, elas podem se tornar gananciosas. E a inclinação, ela não é a inclinação para o bem. O mais provável é que se incline para o mal. Então, para que não se incline por mal, que já é quase o que se espera, a pessoa tem que se policiar bastante. Sim, tem que ter uma linha ali bem clara para essa pessoa. E o pior de tudo aqui na minha experiência pastoral é que a pessoa que vai da ambição boa que uma pessoa tem que ter para crescer para se tornar uma pessoa gananciosa é rápido e a pessoa não percebe. Quando você vai falar com ele, quando você vai orientar, geralmente ele acha que você está com inveja, com ciúme. Infelizmente. Né? Entende? Eu observei isso muito, né? A inveja é um negócio ruim, né? Não tem inveja boa. Que tem gente que brinca, né? Sim. Ah, tô com inveja boa. Tem essa... Se a inveja já não é boa. Sem inveja não tem como ser boa. Eu já ouvi isso até no cunho racista, tipo, tem uma inveja branca. Quer dizer, se fosse negra era má, já que ela é branca, é uma inveja boa. Tem essa frase aí, né? Inveja branca. Aí no universo coletivo. Mas a inveja é um mal por si só. Sim. Né? São Tomás de Aquino, um dos pais da igreja, que você pode encontrar muito material dele na patrística, São Tomás de Aquino vai dizer que a inveja é o sentimento que uma pessoa tem para com o êxito do outro. Ou seja, é um sentimento de tristeza. É a tristeza que você sente pelo êxito alheio, pela alegria do outro. No ter, no ser e no fazer. Ou seja, eu me entristeço porque a pessoa é aquilo que eu não consigo ser. Eu me entristeço porque a pessoa tem aquilo que eu não consigo ter. Uhum. E eu me entristeço porque a pessoa faz aquilo que eu não consigo fazer. Então, quando eu me entristeço porque a pessoa é aquilo que eu não consigo ser, o nome disso é inveja. Quando eu me entristeço porque a pessoa possui algo que eu não consigo possuir, que ela tem algo que eu não consigo ter, o nome disso é inveja. E quando eu me entristeço porque a pessoa consegue fazer algo que eu não consigo fazer, ela tem uma habilidade que eu não tenho e não consigo ter, então eu me entristeço e isso é inveja. Então, eu gosto muito dessa definição de São Tomás de Aquino, porque expressa muito bem, e até o professor Leandro Carnal, que é uma pessoa assim controversa assim, para os cristãos, porque é uma pessoa que gostaria de ter fé e não tem. Eu até ouvi uma vez ele dizer que gostaria de dar um braço dele para ter a fé que uma pessoa de fé tem. Então, não é que ele não quer, ele só não tem. Mas ele falou que trocaria um braço por essa fé. Por essa fé. Entende? Mas ele disse uma coisa também muito legal, que ele diz o seguinte: os verdadeiros amigos você não os conhece na dor. Porque o brasileiro é um povo cordial. É um povo que age pelo coração. Então, na dor, na desgraça, na catástrofe, os brasileiros tendem a ser todos companheiros, parceiros, amigos. Mas ele diz que você conhece o amigo de verdade é no êxito, é na glória,
é no pódio. Porque aí você vai ver, os amigos verdadeiros são aqueles que são capazes de se alegrar com você. Que legal. Partindo da premissa de São Tomás de Aquino, Sim. de que a inveja é a tristeza que alguém sente pelo êxito do outro. Sim. E quando você vai, de alguma maneira, chamar essas pessoas à realidade, dizer a elas que elas passaram da ambição para a ganância, elas tendem a pensar que a gente está com inveja. Sim. E aí fica muito difícil ajudar. E E quando a pessoa acorda, geralmente é tarde. E sobre ficar difícil ajudar, esse é um ponto importante também. Se os ouvidos do discípulo não estiver pronto para receber a informação, não adianta a gente passar a informação. Eu como mentor, o que eu mais percebo é que algumas pessoas não estão preparadas para receber determinada informação, determinado direcionamento. E se ela não tiver com o coração aberto, não adianta. Você pode ser o melhor mentor do mundo, você vai passar um direcionamento, seja estratégico, seja de vida, seja de uma informação. Você saiu do jogo da ambição e entrou no da ganância. Ela não vai ouvir porque o ouvido dela está tampado. Então, muitas das vezes, pastor, nem adianta. É melhor você nem falar, porque não vai surtir efeito. Judas teve como mentor Jesus Cristo. Ou seja, sim, mentor bom para discípulo ruim não adianta. Não adianta. Mentor bom para discípulo ruim não adianta. Concordo 100%. Max, queria que você comentasse algo que eu vi e qual que é a sua visão acerca disso no seu universo digital e de negócios digitais. Porque seu universo é o universo dos negócios digitais. Sim. Okay? Eu vi no YouTube um vídeo de uma experiência que foi feita, se eu não me engano, em Nova York, de um violinista que foi colocado no metrô de Nova York para tocar. Você chegou a ver essa? Sim, eu sei de que você está falando. Ok. Eu esqueci agora o nome do violinista, mas é um violinista muito famoso. Uhum. E ele começou a tocar nesse metrô, e isso foi feito por um veículo de comunicação norte-americano poderoso. E esse cara tocou ali no metrô e ele ganhou ali $20 e umas 4 pessoas pararam para aplaudi-lo e tudo. E ele fez nessa mesma cidade de Nova York, dias antes ou depois, não me recordo aqui, mas foi bem próximo, um grande concerto e foi aplaudido de pé por uma multidão de pessoas. Moral da história. Eles, que quiseram mostrar com isso? Que você apresentar coisas incríveis ou extraordinárias para pessoas medíocres não produz efeito. E eu penso que eu vivo hoje, e eu acredito que todo infoprodutor vai chegar em algum momento, vai viver essa crise, o player, pelo menos. Sim. Né? De que, será que eu estou no público certo? Total. Uma pergunta bem profunda. Primeira coisa, né? Mas, muitas das vezes, mais importante do que... na verdade, tão importante quanto é o seu conteúdo, o teu poder de entrega, o teu poder de transformação, é o quanto você vende isso para as pessoas antes. Quando o violinista tocou sem se vender para as pessoas, elas não deram atenção. E aconteceu algo parecido comigo. Meu primeiro produto digital que eu gravei, eu fui direto ao ponto. Fui direto ao conteúdo, entrega, acabou. Poucas pessoas terminavam, faziam todo e tinham resultado. Eu regravei a mesma metodologia e eu criei um módulo, onde o módulo todo eu ficava vendendo a ideia de que o curso era bom. Era só para isso. Não mudou nada tecnicamente. E o resultado das pessoas que compraram nessa nova versão foi muito maior. Por quê? Porque as pessoas tiveram fé que aquele produto funcionava, que aquilo virava, que aquilo tinha um poder de transformação. Então, se as pessoas não acreditarem ou não tiverem uma percepção grande de valor sobre o expert, sobre o produtor, sobre o conteúdo, sobre o curso, não vai ter transformação. O violinista vai ganhar muito pouco. Então, eu tenho essa primeira sensação. E sobre o público, vou responder a pergunta do público agora. Queria só contextualizar isso. Mas em relação ao público, quem decide o público, pastor, é você. Então, e como é que decide isso? Eu gosto de falar de conceito de persona, né? O que é uma persona? A persona é a tangibilização do seu cliente ideal. Então, o que é o cliente ideal? O cliente que acredita em você,
O que é o cliente ideal? O cliente que você consegue transformar mais rápido. O que é o cliente ideal? O cliente que tem poder aquisitivo para pagar pelos teus serviços, teus produtos e tudo que você quer vender. O cliente ideal é aquele que não dá trabalho. Então, quem é o cliente ideal do pastor Eduardo Reis? Decidindo isso... Anote isso aí do cliente ideal, gente. Anote isso aí. Depois que você decide o cliente ideal, é de trás para frente. Eu não crio um produto para depois buscar a persona. Primeiro eu defino a persona, primeiro eu defino o cliente ideal, para depois eu construir todo o meu negócio em cima disso. Porque quando se fala de negócio, a premissa básica é, eu encontro uma dor forte e frequente, ou um desejo forte e frequente, não adianta ser só forte, ou não adianta ser só frequente, tem que ser forte e frequente, senão você não vai buscar solução para aquilo. Então, quando você encontra uma dor forte e frequente, ou um desejo forte e frequente de alguém que você quer atender, de alguém que você se emociona, de alguém que você gosta, de alguém que você consegue transformar, você constrói todo um negócio em cima disso. Porque os negócios, eles existem para solucionar dores, ou para trazer desejos à tona de pessoas. Então, todo negócio digital ele tem que ser concebido de maneira personalizada para alguém. Porque uma coisa serve para. Outra coisa outra coisa completamente diferente é para. O teu produto, ele serve para quem? E ele é para quem? Vou dar um exemplo do meu. Meus produtos, eles servem para qualquer pessoa que quer entrar no mercado digital. Só que ele é construído e personalizado para quem já está no digital. A minha comunicação e tudo que eu entrego é para quem já fatura e quer escalar. Eu decidi que essa era a minha persona. Então, eu vou criar um produto que é para o produtor que já está jogando o jogo e quer sair de 30 para 100, de 100 para meio milhão, de meio milhão para 1 milhão por mês e assim vai. Agora, se uma pessoa que está começando agora quer estudar, tudo bem, ela pode comprar, ela pode estudar, mas não é para ela, serve para ela, é diferente. Uau, muito bom. Olha essa experiência. Eu estava no hotel Blue Tree em Alphaville, conhece ali o Blue Tree? Sim. E o Pablo e o Marcos Paulo foram lá me visitar. A gente começou a conversar sobre Bíblia. Uhum. E o Pablo me fez alguma pergunta sobre Lúcifer. Cara, nós fomos até 4 horas da manhã ou mais, quase 5 horas da manhã, falando sobre Lúcifer. Eu falei para eles, eu contei para eles sobre a saga de Lúcifer. Sim. E o Pablo é uma esponja, né? Você fala e ele absorve. Um negócio incrível, parece a esponja engolindo água, assim, sabe? Sim. E ele pegou essa aula que eu dei para ele ali. Quando eu terminei dessa aula, ele fez um negócio muito importante, assim, talvez não importante para a maioria das pessoas, mas para quem acredita nesse princípio. Ele pegou todo o dinheiro que ele tinha no bolso, era R$900, se eu não me engano, Tomou posse. e me deu de oferta. E falou assim, cara, uma oferta pra você. E o Marcos Paulo, que é um presbiteriano, né, tirou também uma oferta e deu, e o Pablo começou assim, ficar muito, muito eufórico por ver o Marcos Paulo dando uma oferta. E falou, primeira vez na minha vida, mano, que você conseguiu tirar uma oferta do Marcos Paulo, mano. Então o Marcos Paulo ofertou. O Marcos Paulo é um menino muito bom, é uma pessoa muito, muito do bem, é um cara porque eu tenho apreço, admiração, apesar das nossas pequenas divergências aí com essa questão, por exemplo, do Tiago, mas a gente tem uma boa amizade, carinho, é um cara parceiro que sempre ajuda as pessoas. O Marcos Paulo é uma pessoa que eu admiro. E aí o Marcos Paulo deu essa oferta também. O Pablo foi para os Estados Unidos, semanas depois, e ele, com essa palestra que eu ensinei para ele, que eu ensinei para ele uma palestra sobre Lúcifer. Uhum. Lá nos Estados Unidos ele fez $200 mil. Fantástico. E aí ele voltou e falou para mim assim, cara, se você largar esses evangélicos de lado, os evangélicos que eu digo, são os muito evangélicos. Sim. São aqueles, como é que fala? Extremamente evangélicos, Sim. né? Radicalmente evangélicos. Ele falou, se você pega um cristão mais light, entendeu? Você ficava milionário do dia para a noite. E aí, eu e o Thiago fizemos uma pesquisa de público e descobrimos que o meu público, 3% do meu público tem cartão de crédito. Certo? Ou seja, o meu público não é o público ideal para o que eu faço, que é vender educação
teológica online, Sim. ok? Mas nós não mudamos de público porque nós chegamos, depois de muita conversa, a um resultado que é o seguinte: eu não estou nesse público pelo dinheiro, pela vocação. Perfeito. E a vocação é que me faz permanecer nesse público e não mudar de público. Mas o dinheiro é uma tentação no sentido de que você tem projetos, você tem sonhos, não pessoais, eu não estou falando de coisa mesquinha, pessoal, de ostentar, comprando carros de luxo. Não, são projetos mesmo, projetos de fazer grandes eventos, levar Jesus de uma forma mais poderosa por meio da comunicação, né? Comunicar de forma mais efetiva, mais poderosa, em massa, ok? Trazer pessoas para grandes eventos, para que você possa falar da pessoa de Jesus. E muitos outros projetos que a gente tem, Casa para as Crianças vítimas de violência doméstica, isso é um sonho nosso, nós estamos construindo, nós compramos 3 terrenos no Paraguai, ajudamos lá a Carol Pink com o projeto missionário dela, alimentar 1.000 crianças por dia, vamos construir lá nesses 3 terrenos, ok? Porém, olha que coisa interessante, nós entendemos que deveríamos continuar nesse público, eu e o Thiago entendemos isso, depois de muita conversa, depois de muita pesquisa, por vocação, Sim. sabe? E Deus nos abençoa. O Thiago falou para você que não sabe o que acontece nos meus lançamentos, Sim. que é um fenômeno. É um fenômeno. Ele fala para mim isso todo dia, que não sabe o que acontece. Porque, né, a conversão, as vendas, tudo é quase que inacreditável dentro dos padrões normais de um lançamento. Sim. E eu entendo que isso é um pouco... quando eu digo um pouco, estou querendo ser aqui sutil, mas eu entendo que isso é o resultado da bênção de Deus pelo nosso comprometimento com a vocação. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Por mais que as pessoas não gostem de espiritualizar coisas que estão relacionadas a trabalho, ou à vida profissional, ou ao comércio, okay? Eu entendo que todo grande homem na Bíblia que enriqueceu, homens de Deus, enriqueceram por meio de comércio. Incluso Abraão, que é o pai da fé, pouca gente sabe disso, mas Abraão, ele comprava e vendia escravos. Quando Abraão vai para a batalha contra os 4 reis que haviam acabado de vencer 5 reis em batalhas, que são os reis 4 reis liderados por Quedorlaomer, que foram vencer lá em batalha os reis de Sodoma, Gomorra, Bela, Zoar, as cidades que estavam ao redor do Mar Morto. Ele vai resgatar o sobrinho que foi preso nessa batalha aí, com 318 homens nascidos na sua casa, escravos. Só que nasceram lá com ele, tinha 318, que já estavam prontos para a guerra. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa prática de Abraão de comprar, de comercializar escravo era antiga. Para você ter 318 homens prontos para ir para uma batalha que nasceram na sua casa, esses homens deveriam ter 30, 40 anos. Só que nasceram ali, depois que Abraão comprou seus pais. Quando Abraão sai de Harã também, em direção a Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, quando ele sai de Harã em direção a Canaã, a Bíblia diz que ele não tinha filhos, e ele sai com Ló, seu sobrinho, Sara, sua esposa, que também é sua sobrinha, e todas as almas que lhe acresceram em Harã, mas ele não tinha filhos. Então, essas almas que lhe acresceram são os filhos dos escravos. Inclusive, ele toma um escravo damasceno, chamado Eliezer. Ele toma esse Eliezer para alguns, dependendo da tradução, ele vai tomá-lo como filho, quase como um filho adotivo, porque nasceu ali, cresceu ali. Mas o que enriqueceu Abraão foi o comércio. E a maioria dos grandes homens na Bíblia que enriqueceram com o comércio. Você vê o comércio de Salomão, né, com as outras nações, um comércio de importação e exportação incrível, quase inacreditável, né? O que Salomão conseguiu fazer, as relações internacionais de Salomão, como era incrível, né? E eu vejo que Deus abençoa o comércio daqueles que o temem. Sim. Tudo bem que hoje comercializar pessoas, como no caso de Abraão, está fora de contexto. Sim. Né? Mas naquele tempo não. Okay? E Deus o abençoou. Como que você olha para o fator fé na vida de um dos seus mentorados, como o Thiago? Você tem um cara que é seu mentorado e um cara que tem fé.
e que vende pra gente de fé. Ele trabalha com um nicho que é o evangélico, Sim. com o cristão, né? Ele já começa os criativos dele assim, ei, você, cristão, Sim. como que você lida com isso, Max? Você é um cara religioso ou não? Sim, sim. Acredito Você é em um cara Deus. de fé? Sim, sim. Sobre vocação, eu vou começar pela vocação para a gente depois entrar no segundo contexto, que é da persona cristão, tá? E da minha visão, o maior desafio de lidar com a persona cristão, eu tenho uma visão sobre isso também. Até porque... E comenta também o fato o Pablo ter visto isso aí, que eu mudando eu ganharia dinheiro e eu decidi ficar na minha vocação. Perfeito. Um ponto importante, vou até aproximar aqui um pouco mais do microfone, que é o seguinte: na minha visão, o jogo da escala não é um jogo de curto prazo, porque mais importante gerar grandes picos de receita agora e de enriquecer, entre aspas, agora, é você conseguir se manter no jogo. Existem N casos de pessoas que explodiram e depois sumiram, desapareceram completamente. E na minha experiência, e tudo que eu já acompanhei do mercado, quem joga o jogo só do dinheiro e que não tem tanta vocação para aquilo, no longo prazo ela não se mantém. Ela não consegue se manter no jogo porque é raso. E você só consegue ser profundo quando você nasceu para aquilo. Quando você tem vocação. Eu percebi que eu comecei a prosperar muito abundantemente quando eu descobri que eu não precisava vender os meus produtos digitais, que eu precisava transformar o negócio de outras pessoas mentorando elas. Que a minha vocação é a vocação de mentor. E sendo mentor, você é recurso na vida de pessoas que vão escalar em massa. E quando eu descobri isso, virou o jogo completamente para mim, e eu tenho certeza que no longo prazo eu vou ser um dos mentores mais bem pagos do Brasil. Já sou um deles, mas vou ser muito mais. Por quê? Porque isso é minha vocação. Eu entro em estado de flow quando eu estou dando uma mentoria. Eu tenho ideias. Tem mentoria mais cara que 150 mil? Tem. Meu Deus. Tem. Eu tava achando que você já era o mais bem pago do Brasil, você só está entre os... Mas eu me inspiro em outras empresas lá de fora, por exemplo, que tem contratos de 1 milhão ano, né? Então fecha um contrato de mentoria, 1 milhão ano. Que legal. E é o nível que eu quero chegar. Eu quero chegar a ter 10 mentorados individuais com um propósito genuíno, que cause uma transformação, que através desses 10 eu consiga impactar 10 milhões. E esses 10, contrato milionário, sim, sendo muito bem pago para isso e conseguindo atender de forma personalizada essas 10 pessoas, por exemplo, tá? Então, eu vislumbro o jogo de mentoria, isso, um ticket mais alto, algo mais personalizado, mas que, no meu caso, eu consiga gerar um impacto através dessa pessoa, que é o que eu já faço hoje, só que cada vez mais, sendo mais abundante, né? Mais próspero. Eu acredito que o ser humano nasceu para prosperar, né? E todo mundo merece ganhar bem pelo que faz, principalmente se a pessoa faz isso muito bem e dá resultado. Então, na minha visão, mais importante que qualquer coisa é você fazer aquilo que você veio aqui no mundo para fazer, que está associado à proposta, à vocação, aquilo que brilha o teu olho. Porque cansa jogar o jogo do dinheiro. Você vai acordar sempre para trocar de carro? E quando zerar o jogo do carro? E quando você não conseguir, você chegou num carro que, beleza, desse aqui... Já gostei, não quero outro. Aí você vai inventar de comprar uma lancha, aí depois você vai comprar uma ilha, e aí a tua motivação sempre maior vai ser a transformação financeira. Quando você joga o jogo da vocação, você sabe isso muito bem, e você faria aquilo até de graça. Já paguei para fazer. Então, mas... E eu sempre digo, gente, eu pagaria para fazer o que eu estou fazendo. Total, perfeito. E não estou falando da boca para fora, porque eu já o fiz. Então, assim, eu admiro quando eu escuto alguém falando a seguinte frase: eu tô nesse jogo por causa do propósito, por causa da vocação. Eu escolhi porque eu acredito que isso aqui vai transformar de verdade e, na minha visão, esse é o negócio que vai se manter. Esse é o negócio que vai jogar o jogo do longo prazo. Os demais que estão só no dinheiro por dinheiro vão morrer. Vão morrer e vão morrer logo. Não dura 5, 10 anos, não dura. Não dura. Então, a primeira coisa é isso, né? E a segunda pergunta, repete para mim, por gentileza? Não, foi a questão de tocar de público, né? Sim. Eu decidi escolher pela vocação, você já respondeu. Sim. Que você entende que quem decide pela vocação tem um negócio a longo prazo. Sim. E quem joga o jogo apenas do dinheiro tem um negócio a curto prazo. Sim. E eu disse, e o Pablo, eu acredito que ele falou isso para mim, porque deu certo para ele. Sim. Porque ele começou nesse público mais evangélico, radical, mas ele era muito disruptivo, acabou atraindo muito hater. Total. Então ele pulou para um público mais light.
Sim. E eu não acho também que ele fez isso... sim, foi intencional, mas não acredito que foi buscando com a força. Eu acho que a coisa navegou para isso. Sim. Aí tem um ponto, né? Na minha visão, quando você está precisando de caixa, eu até passo, por exemplo, tem algum aluno meu ali que percebe que tem um dinheiro na mesa ali, que tem um produto digital que se ele criar naquela hora, ele vai conseguir pegar aquele dinheiro e colocar no bolso e aquilo ali vai dar um respiro financeiro para ele fazer outra coisa. Ok, tomar essa decisão temporariamente e usar um band-aid para tapar essa ferida aqui. Tudo bem, mas tomar isso como premissa do negócio, não pode ser o estilo de vida. Não pode ser. É óbvio que no começo nós não falamos do jogo da prosperidade e da escala, a gente fala do jogo da sobrevivência. Então, a primeira coisa que o ser humano vai buscar é conseguir pagar as contas e se manter. E quando ele está buscando pagar as contas e se manter, é muito difícil esse cara entender propósito. Ele vai olhar para mim assim, esse cara está falando aí de propósito porque ele cobra mais de 150 mil na mentoria e ele tem um negócio milionário. Por isso que ele fala de propósito. Eu entendo que talvez que você esteja me escutando agora, o seu jogo é um jogo de sobrevivência e tá tudo bem. No começo, no jogo da sobrevivência, você fazer escolhas de curto prazo e tomar decisões que vão injetar caixa para você ali, para depois para você conseguir se manter. Mas existe uma analogia, pastor, que eu gosto muito, que é do quebra-cabeças. Todos nós temos um quebra-cabeça. Você tem um, eu tenho um. Vamos supor que o meu quebra-cabeças é um quebra-cabeças azul, tá? Meu quebra-cabeças azul é me transformar no maior mentor do mercado de infoprodutos, o melhor, maior e mais bem pago e conseguir escalar negócios que têm um impacto genuíno na vida das pessoas. Então, esse é o meu quebra-cabeças azul. Chega alguém de uma empresa de estofados para mim e fala assim, Max, se você for lá na minha empresa e treinar o meu time, eu te pago R$1 milhão. Vamos fechar um contrato agora? Essa proposta é uma pedra roxa. Eu posso decidir colocar essa pedra roxa no meu quebra-cabeças no curto prazo. Até posso. Mas eu sei que eu tenho que tirar ela depois. Eu sei que aquilo ali não pode ser o escopo. Não vai encaixar com o resto. Não vai fugir da cor do quebra-cabeças. E sabe o que acontece com muita gente? Todo dia você recebe uma proposta. Eu já ouvi essa analogia com a peça do Lego. Então, todo dia você não recebe, é meu Lego. Todo dia você recebe uma proposta, todo dia vai ter alguém querendo te chamar para alguma coisa. E de verdade, conexão por visão, eu tenho a visão de fazer 10 milhões, você tem a visão de fazer 10 milhões. Vamos fazer 10 milhões juntos? Você vai querer fazer. Agora, sociedade baseada em visão não tem longo prazo. Sociedade baseada em valores tem longo prazo. E quando você entende os teus valores, as pedras do teu quebra-cabeças, que cor é, você tem que se perguntar, essa pedra que está me oferecendo é uma pedra roxa ou é uma pedra azul? Porque às vezes você acha que é azul e você coloca uma pedra roxa. Aí todo dia, toda semana, você vai montando quebra-cabeça e vai colocando outra pedra, outra pedra. E o que acontece com muita gente? Todo ano, essa pessoa chega no final do ano, vai fazer as metas para o ano que vem, ela olha para o quebra-cabeças e o quebra-cabeças está todo colorido. Todo colorido. E você tem que fazer o quê? Desmanchar e começar de novo. Aí é o trabalho dobrado. Aí que tá. Aí tem algumas perguntas que eu vou fazer para você que está me assistindo ou me escutando agora. Primeiro, qual é a cor do teu quebra-cabeças? Segundo, quais são as pedras roxas que já estão lá e que você sabe que estão lá para você tirar? E terceiro, você está se perguntando quando as pessoas vêm com oportunidade se é uma pedra roxa ou se é uma pedra azul? Porque eu vou te falar uma coisa, pastor. Quanto maior o teu jogo, mais desafiante fica colocar o quebra-cabeça da mesma cor. Porque quanto mais know-how eu tenho, quanto mais habilidade eu tenho, mais gente vai me querer. Mais gente vai fazer proposta. Mais gente vai querer estar próximo para te puxar e te desviar do teu caminho. Isso vai acontecer com você, vai acontecer comigo, vai acontecer com você que está me assistindo ou me escutando. Então, quanto mais escala, mais lucro, mais conhecimento, mais abundância você vive, mais desafiante fica se manter na vocação. Se manter no propósito. Realmente é desafiador, eu concordo com você, é muito desafiador. Uma outra coisa para a gente ir encerrando. Sim.
Nosso bate-papo está muito bom, mas a gente precisa... Sim, a gente tem um evento daqui a pouco. Né? Antes de você ir embora, se você puder voltar aqui mais uma ou duas vezes comigo, eu vou ficar muito grato. Que eu tenho muita coisa para perguntar. E também para compartilhar, né, com você. Sim, eu aprendi muita coisa já aqui hoje. Eu, inclusive, quero saber a história de Lúcifer também. Não é nem questão de aprender, é questão realmente de compartilhar algumas dores. Quando você está diante de um especialista, tem que aproveitar, poxa. Sim. E compartilhar dores, compartilhar dúvidas, né? São as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. Vai ter uma resposta coerente, né? Uma coisa que eu gostaria de ver que você fala muito sobre liberdade. Sim. Ok? Você fala sobre atingir liberdade financeira. Sim. Eu acredito que muita gente no Brasil fala sobre liberdade. Sim. Ok? Quanto uma pessoa tem que ganhar para ter liberdade financeira? Depende... Qual é o limite? Perfeito. Depende do estilo de vida que ela decidiu viver. A resposta é essa. Se eu decidir viver um estilo de vida na qual eu vou ter uma fazenda e essa fazenda vai ser autossustentável, existe um custo mensal ali que essa pessoa vai precisar ter para pagar aquele estilo de vida. Então, a liberdade é de acordo com o tamanho do estilo de vida que você decidiu viver. Então, depende do teu projeto de estilo de vida. E aí é uma conta matemática. Não tem nada, não tem... Pensa assim, ó, quantos anos você tem? 44. Você tem 44 anos. Quantos anos faltam para você morrer? Não Uns faço 50, ideia, 60, por aí, né? Não faço ideia, mas seguir a média do brasileiro, 40 anos. Uns 40. Sendo o mais otimista possível, 40 e poucos. Então, qual é a conta que você faz para saber se você tem liberdade? O estilo de vida que você tem hoje, qual é o custo dele? Tanto. Beleza, se eu pegar esse tanto e multiplicar pela quantidade de anos que ainda tem de vida, eu preciso de quanto guardado? Esse é o montante. Chegou nesse montante, acabou, você tem a liberdade financeira para esse estilo de vida. Agora, na hora que você muda o estilo de vida, aí muda a conta. Okay. Aí é uma proporção matemática. Então, define aí o que é liberdade financeira. Perfeito. Eu não gosto da liberdade financeira só. Tá? Eu gosto de falar de liberdade no conceito de você conseguir ter as próprias escolhas. Essa é a premissa básica da liberdade. Você conseguir ter as próprias escolhas. E essas escolhas, elas serem, digamos que... Vamos lá. Liberdade. Eu gosto do conceito de escala. O que é o conceito de escala? Escala é quando você atinge de maneira previsível aquilo que você decidiu no planejamento. Então, para mim, liberdade está associada a esse conceito. Quando você consegue chegar no nível financeiro, no nível espiritual, no nível emocional, no nível de estilo de vida, de acordo com o planejamento que você montou para a época da sua vida que você está vivendo, você pode se considerar alguém livre. Financeiramente, a nível de qualidade de vida e assim vai. E se você estiver vivendo o seu propósito, melhor ainda, porque você vai ser livre e ainda feliz. Porque não adianta ser livre e infeliz também. Então, na minha visão, liberdade é quando você atinge um estado de constância, de previsibilidade, tá? De acordo com o estilo de vida que você definiu no planejamento. Por isso que planejamento gera liberdade. Eu sei que muita gente não gosta de planejar, mas não tem como ter liberdade. Eu tiro férias todo mês. Eu só consigo tirar férias todo mês porque eu me planejo para tirar férias todo mês. E eu faço com que os meus negócios batam a meta antes de terminar o mês. Você tira quantos dias de férias todo mês? De 4 a 7 dias. Todo mês? Quase todo mês. Tem meses específicos que eu não tiro, mas é bem padrão isso. Isso foi algo que eu defini para mim. Então eu faço... é para descansar a mente. Isso, é onde eu tenho as melhores ideias. É onde eu tenho as melhores ideias para viajar, que é uma coisa que a gente gosta muito. E pensa o seguinte, eu planejo o meu mês já contando uma semana a menos. Ok, você disse para mim que não veio de berço de ouro. Não. Você veio de uma família simples. Sim. Como você aprendeu a lidar com o dinheiro? Por que você não gasta todo dia que você ganha? Isso é uma boa pergunta. E quando você passou a entender que você precisava administrar o dinheiro de maneira que ele ficasse na sua mão? Eu confesso que essa pergunta eu não sei a resposta de bate-pronto. Eu teria que parar para olhar para a minha vida para saber onde eu entendi isso. Mas o fato é que, no meu caso, eu sou muito melhor em fazer dinheiro, em ganhar mais dinheiro do que economizar. Então, eu me tornei um especialista em fazer dinheiro. Eu consigo fazer dinheiro do nada, assim. Muito rápido. Então, minha habilidade de fazer dinheiro, ela ficou tão grande
que os meus custos eles se tornaram irrelevantes. Então, no meu caso, foi assim. Funciona para mim assim. No seu caso, então, o poupar dinheiro, fazer investimentos não funciona para mim. Bolsa, não é um negócio para você importante, não é um negócio que você dá atenção. Não funciona para mim, porque hoje... Mas e aí a sua esposa? A minha esposa, ela consegue administrar então complementa. Ela complementa, total. Então, ter uma pessoa capaz de olhar... Se não tivesse ela, era bagunçado. De olhar e falar assim, não precisamos disso, isso aqui não é necessário, se deixar eu vou. Isso aqui é custo. Agora, tem um detalhe importante a nível de mentalidade. Eu fico muito feliz que a Patrícia, minha esposa, ela me permite isso, né? Para mim, no momento em que eu estou dedicando 1 a 2 horas do meu tempo, me perguntando como eu vou gerar mais caixa, ou como eu vou fazer mais dinheiro, essas 2 horas, se eu pegar essas 2 horas e me dedicar a pensar como é que eu vou economizar dinheiro, a conta não fecha. A conta fecha nas 2 horas pensando em ganhar. Quando eu penso em economizar, eu perco. Maxwell, estou dizendo que você tem que fazer exatamente isso? Não, tá? Mas nos meus testes, e eu gosto de fazer teste, sempre que eu tive pensando em como economizar, o desejo de ganhar, ele diminuiu. E aí tem uma frase que eu gosto muito, anota isso. Quando o medo de perder é maior que a vontade de ganhar, você não prospera. Quando o medo de perder é maior que a vontade de ganhar, você não prospera. E essa frase, ela eu quero te indicar uma série do Netflix, um documentário. Sim. Que é Bad Boys e Bilionários. Já assistiu? Bad Boys e Bilionários, não. Bad Boy e Bilionário. Não, vou ver depois. Fala sobre um indiano, herdeiro de um império, do álcool. Como na Índia tem muito muçulmano, então o álcool não é um negócio bem visto, né? Mas o pai desse cara construiu um negócio bilionário, e esse cara montou uma empresa aérea, e esse cara conseguiu perder todo o dinheiro que o pai dele. Nossa Senhora, acredito. Mas foi uma empresa aérea muito, muito, muito top. Chegou a ser os voos mais luxuosos do mundo, em algum momento. E esse cara perdeu muito dinheiro, pegou bilhões emprestados com o banco, ficou com dívida bilionária, quebrou, faliu, não pagou pessoas se suicidaram. Nossa. Por não receber os salários na Índia, né? Porque nos Estados Unidos ele pagou todos os funcionários, porque nos Estados Unidos, se você não pagar os funcionários, você vai preso. Mas na Índia ele foi largando o pessoal para lá. Assiste Vou assistir. esse documentário aí no Netflix, talvez hoje ou amanhã. E aí, antes de você ir embora, a gente senta para comentar sobre ele, para conversar sobre ele. Combinado. Porque eu quero ver a mentalidade que está estabelecida em você, porque você fala muito também sobre mudança de mentalidade, né? Sim. E sobre aquilo ali. Como que alguém pode destruir tanto recurso? Sim. E que hora é importante da gente pensar... Porque mesmo que esse cara tenha destruído todo o recurso, tá óbvio e notório que ele tem um dom de gerar dinheiro. Sim. Entendeu? Ele fez, por exemplo, bancos emprestarem milhões e milhões e milhões para ele, com base em previsões de quanto a empresa dele faturaria, sem nenhuma prova, sem nenhuma segurança, sem nenhuma garantia de nada, poxa. Então tem gente que é mais marqueteiro do que... Sim, total. E o marketing é tão bom que vai, né? Sim. Então, vamos bater um papo sobre isso aí também. Vamos sim. Aí, só para fechar minha linha de raciocínio sobre isso, Sim. tem muito a ver com o perfil comportamental também, sabe? Né? Assim, ao longo do tempo, agora, esse estágio que eu estou vivendo agora é um estágio mais previsível do que o estágio Você não tem uma vida extravagante. Não. Vou dar um exemplo, carro. Eu não sou fã de carro. Poderia comprar um super carro? Poderia, mas não sou fã e comprei um carro top, que eu gosto, mas que não é um carro que tem um custo. Mas no nível que você chegou e outros chegaram, comprar carro não é mais gasto. Sim, assim, porque, sim. Estou só dando um exemplo, tá? Só dando um porque exemplo. O cara vai lá e gasta lá, compra uma Ferrari. Sim. Vou dar o exemplo do Pablo. Falava sempre que não ia ter Ferrari, que não sei o quê. Quando ganhou dinheiro, teve uma. Sim. Entendeu? Então, quando a gente não tem dinheiro também, a gente fala as coisas que não vai ter, depois que tem dinheiro. Eu estou só dando um exemplo, tá? Vamos supor... Mas deixa só para você entender. Termina. Ele comprou a Ferrari. Sim. Depois ele vendeu a Ferrari e ganhou $500 mil de lucro. Depois de usar, ou seja... Se eu soubesse comprar e vender carro, quem sabe? Então, mas carro não é como no passado mais, que você perdia aquele rio de dinheiro. Você tem um patrimônio. Carro no Brasil é patrimônio. Você vê que nos Estados Unidos... Você vê carro no Brasil como patrimônio? As pessoas veem assim. Não tinha essa percepção ainda. Porque carro para o americano é uma ferramenta de trabalho. Tá notório.
Sim. Para a maioria dos americanos, ok? Sim. Para o brasileiro é um patrimônio. Que é um patrimônio que se desvaloriza, ok? Até outro dia, porque agora o carro valoriza. Poxa, você tem um carro velho. Muitos amigos meus compraram carros usados e venderam mais caro que pagaram depois de usar 1 ano, 2 anos. Realmente, o carro que eu comprei valorizou bastante. Valoriza, os carros estão valorizando. Então mudou essa percepção de que carro vai só perder dinheiro. Sim. Então o cara compra lá o carro e ainda que ele perca, vamos supor que esse carro deprecie 20%, ok? Uma Porsche Panamera deprecie 20% depois de 2 anos de uso, você comprou ela zero. Sim. Para quem está no mercado digital ganhando os números que essas pessoas estão ganhando, isso não é nada. Não. Não é um negócio que você fala assim, vai mexer nas finanças do cara. Não vai. Não vai mexer em nada. Ou seja, ele vai estar lá 80% do capital ainda guardado ali e está de boa. Ele vai para um outro carro depois. Então ele vai de carro para... Não é que todo dia ele está comprando um carro novo. Sim. Agora, eu creio que os negócios feitos errado, as pressas, né? A vontade de pressa de vender faz perder dinheiro aqui, perde ali, perde ali. Fazer maus negócios perde mais dinheiro do que comprar carros. Sim, concordo 100%. Não é o carro o problema, é o negócio mal feito. É o negócio mal feito, entendeu? Na minha humilde opinião. Sim. Tá? Sim. Eu ia dar o exemplo do carro, mas acho Desculpa que não foi o melhor exemplo que eu escolhi. Não, pode falar. O que eu ia dizer era o seguinte... Claro, porque no Brasil nós temos essa percepção do passado recente, Sim. de que comprar carro é jogar dinheiro fora. Sim. O exemplo que eu ia dar foi o seguinte: hoje, no estágio que eu estou, se eu olhar para o meu perfil comportamental, e eu faço análise comportamental com outras pessoas e faço comigo, né? E quando eu olhei para o meu perfil comportamental, atualmente, eu estou um empresário mais focado na previsibilidade do que nos picos de lucro e do que no jogo arriscado do ganhar dinheiro e injetar mais caixa. Então, eu já estou mudando. Obviamente, não parei para... Mudando de fase já. Isso. Não parei para analisar isso com calma, nem dedicar tempo, esforço e energia suficiente, mas agradeço demais a indicação do seriado. Vou assistir, sim. Assiste esse documentário para a gente bater um papo sobre isso. Eu achei, assim, um negócio interessantíssimo. Perfeito. Max, uma honra ter você aqui. Eu que agradeço. Muito obrigado. Aprendi demais. Eu também. Aprendi demais. Você que está assistindo esse podcast agora, não está inscrito no nosso canal, se inscreva nesse exato momento. Escreve aí. Ative o sininho aí para as notificações. E deixando aqui um recadinho. Dias 14 e 15 de novembro de 2022, nós vamos fazer aqui em Balneário Camboriú uma grande conferência. Então é véspera de feriado, dia 14, começa ali às 19h30 e vai... todo o feriado, né, do dia 15, na terça-feira, manhã, tarde e noite, uma conferência só para falar da pessoa de Jesus. O nome da conferência é simplesmente Jesus. Max, você já está convidado para participar disso com a gente. Nós vamos ter aqui Theo Rúbia, Israel Salazar, Matheus Britos, André Aquino. Vão estar também conosco os pastores da Mosaic para falar sobre Jesus, uma conferência só para falar de Jesus. Vamos falar sobre o Jesus pneumático, esse Jesus cheio do Espírito Santo. Vamos falar sobre o Jesus escatológico, o Jesus do final dos tempos, esse Jesus que vai voltar como Filho do Homem glorioso, assentado sobre a nuvem. Nós vamos falar sobre o Jesus histórico, vamos falar sobre o Jesus místico, vamos falar sobre a humanidade de Jesus, vamos falar sobre a divindade de Jesus. E nós cremos que aquilo que aconteceu em Atos 10, quando Pedro foi falar de Jesus na casa de Cornélio e o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam, vai acontecer também nesses dias 14 e 15 de novembro. Enquanto nós estivermos falando da pessoa de Jesus, nós vamos ver o Espírito Santo ser derramado, nós cremos nisso, estamos debaixo dessa palavra, o Espírito Santo vai ser derramado com muito poder e nós vamos ver as pessoas glorificarem a Deus e falarem novas línguas. E quando eu digo falar novas línguas, não estou falando só de línguas estranhas, nem línguas de nações, mas em linguagens de mentalidades diferentes. Deus tem prometido para nós novas mentalidades. Nós estamos agora numa série na igreja, na Reino, todas as quintas-feiras sobre o novo de Deus, está sendo incrível. E o texto de Levítico que nós estamos usando, ele fala o seguinte: enquanto você ainda estiver comendo da colheita velha que está guardada, Deus te dará uma colheita nova, e você vai precisar remover a velha para guardar a nova. Então nós estamos nessa palavra, debaixo dessa palavra, de que o novo de Deus está vindo. Nós vamos falar de Jesus, vamos falar de Jesus com toda a paixão, com todo o fogo que arde em nossos corações. E quando nós estivermos ali falando de Jesus, nós cremos, vamos receber uma visitação do Espírito Santo como nunca recebemos antes. E eu quero te convidar para estar conosco. Já compre a sua passagem,
para Balneário Camboriú para esses dias 14 e 15. Reserve o seu hotel, Airbnb, ok? E venha participar conosco dessa conferência que vai ser incrível. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e até o nosso próximo Reino Cast. Max, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Tchau, tchau.